Tá no ar, tá valendo. Valendo, custando, cobrando, precificando. Chegou, enfim, o dia em que vamos de vez aprender a cobrar pelos nossos produtos e serviços de maneira correta. Eu sou o Nélio Xavier, host do Insider, e da próxima vez que eu brincar no final de um episódio falando que eu vou cobrar por ele de tão bom que ele foi, agora vai ter uma estratégia por trás e vai ser de verdade. E eu vou cobrar. Porque geralmente eu brinco falando que eu vou cobrar, mas agora eu vou cobrar porque eu vou ter base para cobrar. Vamos à mesa de hoje. Eu vou começar por ele, o Papa da precificação. Ele que é especialista em precificação estratégica, sócio-diretor na Doc Consulting, Executive Partner na V4 Company, com passagem na liderança por empresas como P&G, Kraft Foods, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Este é Jorge Papa Giorgio na mesa do Insider. Ai, meu Deus, será que eu falei certo seu nome? Tá ótimo, falou muito bem. Falou muito bem, obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. E vai ser um prazer estar aqui com todos, falando um pouquinho sobre a minha experiência de precificação num mercado complexo, que é o mercado de bens de consumo, mercado farmacêutico, e também falando sobre outras experiências que a gente teve a oportunidade de conduzir projetos aí com nossos clientes, ou que eu tive a oportunidade de trabalhar como executivo nas empresas aí da minha experiência profissional. Obrigado aí pelo convite. Legal, Jorge, se eu te pedir uma gentileza, pronuncia seu nome e sobrenome, só para dar aquela validação de pronúncia. Eu vou pronunciar como eu falo aqui no Brasil, tá? Porque na Grécia é diferente. Jorge Papa Giorgio. Pode falar desse jeito que tá ótimo. Jorge Papa Giorgio. E na Grécia, Isso. só por curiosidade? Papa Giorgio. Papa Giorgio. Olha aí. Mas tem um ouvinte grego aqui, então vai ficar Papa Giorgios mesmo. Legal. Então vamos lá. Para complementar essa mesa, ela é contadora de formação com mais de uma década de experiência em área financeira contábil, com passagem por Banrisul, PwC, Volvo. Hoje em dia, ela te ajuda a manter a sua vida financeira organizada. E aqui nos bastidores eu já fiquei com vontade de contratá-la, inclusive, direto do Vale do Silício para a mesa do Insider, Patrícia Tedeschi. Seja muito bem-vinda, Paty. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e trazer, de uma forma mais simples, esse assunto que é tão complexo, que é a precificação. Legal, Paty, muito obrigado por estar aqui com a gente. Agora os nossos co-hosts, que você já está vendo aqui nessa mesa agora, ainda na ressaca do Analytics Summit 2022, acabou de acontecer o maior evento de Digital Analytics da América Latina. O Tsubasa da Métricas Boss está aqui com a gente. O seu lema é menos achismo, mais dados. O homem do Meyer, Gustavo Esteves, está de volta na bancada do Insider. E aí, Nelhão, tô aqui para aprender já o papel e caneta na mão, digital, papel e caneta digitais na mão, para poder anotar tudo aqui do resumão do Insider, para saber o que eu tô fazendo de errado. Cara, esse é aquele episódio que tu vai sair com... Tu não! Eu, você, todo mundo que tá aqui vai sair com uns quilos de insight por aqui. E para enfim fechar a mesa, ele que vestiu a camisa da produção desse podcast na reta final da temporada, impressionante a performance de atração de convidados que esse homem está na final da quarta temporada. O homem do networking, o homem da monetização no digital, o imbatível mentor, Edu Costa, tá nessa bancada de hoje. Fala, né, Léo, tudo bem? Como eu falo sempre, network vale mais que dinheiro, e esta mesa prova isso. E vamos falar sobre dinheiro hoje, né? Precificação, valor, coisa extremamente importante e que todo mundo tem dúvida. E realmente a galera vai sair daqui ou chorando ou sorrindo. Não dá pra sair meio termo aqui nessa mesa. Mas olha, de fato vale, porque se a gente fosse pagar a hora do Jorge da Paty, ia ficar complicado. Meu Deus! Rapaz, ainda bem que tem networking. Mas vamos lá, olha, para dar um gostinho da pauta, eu não sei você que tá agora com o fone no ouvido, ouvindo a gente, mas essa é uma dor de muita gente que eu conheço. Como cobrar pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo que sabe fazer, como ter uma noção de precificação de maneira geral. Por isso, chamamos dois gigantes nesse tema para a gente estabelecer de uma vez por todas uma conversa aqui no Insider só sobre precificação. Vale destacar, tá, Paty e Jorge, que a gente já namorou com esse tema em várias pautas. Inclusive na última que eu tive com o Edu e com o Gustavo, que a gente falou de produto bom, bonito e barato, que é uma verdade que na verdade não existe. A gente acabou falando, eu falei, calma, vai ter pauta só disso. A gente já falou, mas nunca teve uma pauta sobre. E é uma demanda.
Então, como pensar, por exemplo, margem de lucro, lidar com estratégia de preço, com desconto, com sazonalidade, pontuar a diferença entre preço de produto, de serviço, enfim. Como dizem aqui meus conterrâneos cariocas, aulas. É o sinônimo do episódio de hoje. Gabriel é a voz na consciência, tá? Paty e Jorge, é o nosso editor. Gabriel, sobe um BG monetário hoje, tudo bem? Antes de você entrar nessa pauta que foi uma mastermind, cara, eu tô gravando isso aqui depois do episódio ter sido gravado, e é sério, a gente foi quase até meia-noite gravando isso aqui. A gente teve que parar porque não dava mais pra ficar, mas vai ter uma parte 2. Tem que ter uma parte 2 dessa conversa. A gente saiu com uns quilos de anotação aqui, aprendi a precificar muita coisa. Mas bora lá, olha só, aviso rápido. Tá chegando hoje, tem um episódio, veio da audiência do Jorge, ou então da Paty. Tem um episódio 0 aqui no Insider, que ele te dá um contexto sobre o que é o podcast, quem já passou por essa mesa, a evolução do Insider até a 4ª temporada. Se você tá no Spotify, ele é o trailer lá no Spotify. Menos de 5 minutos o episódio, vale você ouvir. E olha, mais um. Clica no botão de seguir, assina. Se você só ouve o Insider, mas não segue, não assina o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, ou então no YouTube, tá vendo a gente aqui no YouTube? Se inscreve, assina, porque é uma forma de você receber os novos episódios, não perder mais nenhum outro. E ativa a notificação também, se você for uma pessoa distraída, porque você vai ser avisado pelo app, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, sobre quando tem um episódio novo. Agora, como é o primeiro episódio do mês de dezembro, é tradicional que nós demos biscoito para os ouvintes, aqueles ouvintes que respondem as perguntas. Todo episódio a gente coloca uma pergunta aqui no Spotify, tá? Vale dizer, no Spotify tem uma pergunta. E as pessoas que respondem, que interagem com a gente, que dão a sua voz aqui para a pauta, a gente traz o nome para estimular mais respostas. E ó, já tem gente repetindo aqui. Eu quero dar um salve da Biscoito para Murilo Garcia, Rodrigo Queiroz, Denis Bizantino, respondente assíduo aqui das perguntas do Spotify, Renato Costa, o Matuto Digital e João Pedro Alano. Biscoito para vocês que interagiram com a gente. Se você ainda não interagiu e quer ter o seu nome lido aqui na entrada do primeiro episódio de cada mês, basta responder as perguntas que ficam aqui ancoradas no Spotify. E a pergunta desse episódio de hoje, cara, tá boa demais. Você já pode ver aí. Você ainda não chegou no ponto dela na pauta, mas você já pode dar uma olhada se você tá no Spotify. Agora, chega de papo, bora começar essa aula de precificação. Geralmente a gente começa com um ponto de compreensão para colocar todo mundo que está com fone de ouvido agora no mesmo ponto de partida que nós. Então já vou começar com você, Jorge. E aí a gente classicamente pulveriza para a mesa. Seguinte, vamos diferenciar primeiro preço de valor. E aí você já pode embutir qual a primeira coisa que a gente precisa ter em mente antes de dar preço para alguma coisa. Olha lá, Jorge. Eu vou dar um passo para trás, se você me permite, e vou falar um pouquinho quais são as... Tipicamente, tem três maneiras que as empresas podem adotar para precificar os seus produtos e serviços, né? E, na verdade, quando a gente fala três, didaticamente a gente separa em três. A gente vai ver que na vida real é meio que um combinado, né? Mas existem empresas que precificam a partir do custo do seu produto. Então, você entende qual é o custo do seu produto e ou a empresa entende qual é o custo do produto, coloca uma margem objetiva em cima, uma margem de lucro, e define o preço com base nisso. Essa estratégia é chamada de cost plus. Você pega o custo e acrescenta uma margem. Qual que é o problema desse tipo de estratégia? O problema é que o teu cliente não está nem aí para qual é o seu custo. Isso é verdade. O teu cliente não está nem aí para qual é o teu custo. Ele quer saber qual é o valor que aquele produto vai entregar para ele, aquele serviço vai entregar para ele. Então, essa estratégia, apesar dela ser muito utilizada pela maioria das empresas pequenas, sobretudo, ela deixa na mesa muito dinheiro e, às vezes, ela pode fazer com que você precifique ou muito caro ou muito barato. Segunda maneira que é típica que as empresas precificam é olhando para a concorrência, olhando para o mercado. Então, eu vou lá, eu escolho um concorrente e falo, olha, eu vou ficar igual àquele concorrente.
Se eu tenho um serviço, se eu tenho, eu tenho uma determinada marca de água que eu vendo, eu olho lá quanto é que está a concorrente e eu vou ficar 10% abaixo, vou ficar 10% acima. E segue essa lógica de eu vou me precificar conforme o mercado, né? É muito comum também, muitas empresas têm essa técnica. E qual que é o problema, qual que é a oportunidade desse tipo de precificação? Tem várias. Uma delas é, como é que eu vou descobrir qual é a marca que eu deveria seguir para poder dar certo a minha estratégia? Como é que eu vou descobrir qual é a diferença? Eu tenho que ficar mais caro, mais barato? Tem que ter inteligência, tem que ter técnica. E nem todas têm. Mas o principal problema é que se eu estou seguindo a concorrência, eu estou delegando a estratégia para eles, né? Eles é que estão definindo, eu vou atrás. Então, esta maneira também tem oportunidades. A terceira maneira, que é a que a gente acredita, que é a maneira mais estratégica, é precificando com base no valor percebido pelo cliente. Então, qual é o valor? Eu tenho que entender qual é o valor que aquele cliente, aquele consumidor percebe, atribui ao meu produto ou serviço. E a partir daí eu defino qual é o preço que eu vou me posicionar. E esse preço pode ser maior se o meu produto ou serviço tem um valor percebido maior, ou vai ter que ser menor se esse produto percebido é menor, porque senão não vai dar certo, né? Essa estratégia, ela também tem seus desafios e oportunidades. E um dos desafios é como é que eu descubro qual é o valor percebido pelo meu cliente, que é a pergunta que você me fez. Mas eu tinha que fazer essa introdução para dizer que tem muita gente aí no mercado que só olha para o preço de custo do seu produto para definir. E isso é uma oportunidade que tem que ser trabalhada e a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Só que eu falei demais, deixa eu passar a bola para vocês um pouquinho, depois eu volto. Faz sentido o que eu falei? Faz sentido? Nossa, total. meu amigo. O Gustavo Já tá pagando o episódio já. O Gustavo anotando ali. E aí eu vou te dizer uma coisa, no mundo real, lá fora, acaba sendo como se fosse um cubo, como se fosse 3D, né? Tem um eixo de custo, eu tenho que olhar, porque eu não posso vender mais e dando prejuízo, não faz sentido. Tem um eixo de concorrência e o eixo de valor, porque eles andam meio juntos, porque o consumidor vai atribuir valor ao meu produto dependendo, entre outras coisas, da melhor alternativa que ele tem disponível. Claro. E a melhor alternativa pode ser a concorrência. Então, são três... É um trabalho que exige aí olhar para os três eixos ao mesmo tempo. O que não pode é fazer só olhar para o custo, só olhar para a concorrência e até só olhar para o valor pode ser perigoso se você tiver uma situação de que o teu produto entrega pouco valor e aí você acaba tendo prejuízo. Então, o segredo da precificação é você encontrar a interseção entre essas três frentes e variáveis, né? Por enquanto eu vou ficar aqui. Daqui a pouco eu vou colocar uma quarta variável que atrapalha um pouco a vida das grandes empresas que têm canais de distribuição aí. Eu gosto de falar sobre essa diferença entre preço e valor de uma forma bem simples, assim, né? Então, o preço é aquilo que você consegue mensurar baseado em dados, né? Então, financeiramente falando, né? Então, quanto custou para produzir esse produto, esse serviço, seja o que for, né? Quanto custa? A gente consegue mensurar isso, né? De uma forma simples, né? Uma receitinha lá, eu preciso de 2 copos de água, 1 litro de leite, enfim, eu produzo esse pão aqui. Isso é o preço, né, dele, o custo dele. Agora, o valor é algo intangível, né? Então, é algo que é mais difícil. Você precisa realmente conhecer um pouco mais do seu cliente para você conseguir definir esse valor, conseguir interpretar qual é esse valor e aí colocar ele dentro né, do preço ali final que você vai trazer para o mercado. Então, esse valor ele vai mudando e aumentando conforme a tua experiência for crescendo, conforme a forma que você se posiciona no mercado, o reconhecimento das pessoas em relação a você, né, a tua autoridade. Então, isso tudo é algo que é difícil de mensurar num começo, mas a partir do momento em que você começa,
você começa a ter essa sensibilidade, né? Então, você consegue fazer essa interseção ali melhor entre o custo, né? O valor, que é aquilo que você de fato entrega, e aí a gente consegue se posicionar, né? Não só depender da concorrência ali para dizer se tá certo ou se tá errado, né? Ou do teu senso que às vezes não é tão apurado. Então é importante dar o primeiro passo e nesse primeiro passo cuidar para que você não esteja pagando para trabalhar, né? Então o custo ali, o valor financeiro, ele é extremamente relevante nesse começo, né? Principalmente para os empreendedores que estão ali, né? Com aquela sede, puxa, eu quero começar o meu negócio. O que eu preciso saber? Você precisa saber quanto custa para você começar a vender esse teu produto, né? E assim iniciar. Posso interromper aqui? Claro. Você ia Eu falar, já fiquei com vontade da gente criar um processo de preço para esse episódio. Vamos precificar esse episódio. Calma. Não, é que interessante. Uma coisa importante, né? Se a gente está falando com pequenos e médios empreendedores, é evidente que eles têm que ter um domínio incrível do seu custo. Eles têm que ter um domínio absurdo do quanto que é o custo fixo, o custo variável para entregar aquele serviço, aquele produto, né? É fundamental. Mas isso não é o preço. Isso não é o ponto de partida para o preço, mas é o ponto de partida para o que a gente chama de price floor, o nível de preço mínimo, né? O nível de piso, né? Base. A partir daqui eu deveria estar precificando. Agora, será que eu consigo? Né? Aí a gente tem que avaliar o valor percebido, né? E é interessante que a diferença entre o custo de produção e o valor percebido é o valor criado, né? Me custa produzir R$10 e o valor percebido é 20, eu estou criando R$10 de valor no mercado. Tá. Eu estou criando valor. Vamos repetir devagar. A diferença entre o custo e o valor percebido é o que foi criado, é isso? É a criação de valor. Né? Sim. Se você tem um produto que tem um custo e que está aqui e um valor que está aqui, a diferença entre eles é o valor criado. Você criou valor. Você produziu uma peça de um relógio por R$100 e consegue vender por 1.000. Você está criando valor. O interessante é que o preço vai ficar no meio do caminho, né? Entre o custo e o valor percebido. O valor percebido é algo muito difícil da gente mensurar, né? A própria Patrícia comentou. O preço é fácil, né? O preço é o que está na etiqueta. O preço é o que está na tabela. O preço é o que você entra lá no site e pesquisa e encontra. Todo mundo vê o mesmo preço. Agora, cada um percebe o valor diferente, né? E como é que a gente avalia isso? Aí vai depender do tamanho da empresa. Existem pesquisas que podem ser feitas. Sabe como é que chama o valor percebido? A gente costuma chamar de willingness to pay, disposição a pagar. Quanto que o mercado está disposto a pagar pelo seu produto? Em inglês, bonito, willingness to pay. E em português, a gente costuma falar disposição em pagar ou disposição a pagar. Para medir a disposição a pagar, tem duas maneiras. Não é duas maneiras, mas tem duas vertentes também. A primeira vertente a gente chama de disposição a pagar declarada, que é o seguinte: você pergunta para as pessoas quanto você está disposto a pagar por esse produto através de pesquisas que não, assim, é óbvio. Não, eu estou falando um exemplo muito singelo de uma pergunta direta, mas os institutos de pesquisa que fazem esse tipo de pesquisa têm técnicas, né? Claro, se apresentam, você não faz a pergunta direta e se der tempo a gente fala dos tipos de pesquisa que tem. Mas quando você pesquisa e descobre, através do que a pessoa responde, quanto que ela está disposta a pagar, essa é a disposição a pagar declarada. E tem a disposição a pagar que a gente chama de revelada, que é o seguinte: você não pergunta, você olha para o histórico de transações. A que preço, quando estava num preço X, quantas pessoas compraram? Quanto elas compraram? Quando estava num preço Y, você olha para o histórico e calcula variáveis como elasticidade de preço-demanda, e você descobre qual é a disposição a pagar através da análise estatística, através de analytics, através de ciência, você estuda e descobre qual seria a disposição a pagar. Então, para a gente descobrir qual é o valor, no mundo de empresas um pouco mais robustas, que têm investimento para fazer pesquisa, você pode ir para a pesquisa. Ou você pode ir para a Data Analytics e tentar
descobrir através do histórico quais são os preços que otimizam o teu resultado. É muito lindo esse universo de precificação. Do lado de pesquisa ou do lado de analytics, é uma coisa assim, a gente fica maluco aqui de quantas coisas diferentes dá para fazer e que as empresas às vezes não fazem por falta de ter braço para fazer ou por falta de ter tempo para fazer, porque realmente no dia a dia das empresas acaba deixando elas enlouquecidas e acabam não conseguindo dedicar tempo para esse tipo de investigação. Eu acho que uma coisa que eu acho interessante de tudo que o Jorge e a Patrícia trouxeram é que a galera consiga perceber o quanto o preço ela é uma variável importante dentro do negócio, né? Porque, tipo, às vezes a galera não tem essa dimensão, né? Porque às vezes o cara se baseia no quanto o mercado geralmente cobra, como o Jorge falou, ou então se baseia só no que ele tem de custo, ele coloca uma margem em cima e tal. Só que, cara, preço é a variável mais fácil, entre aspas, de você mexer e causar um impacto imediato no teu negócio, né? Então, eu dou esse exemplo sempre. Eu tava com uma mentorada minha e ela tava entregando uma mentoria dela por R$5.000 e ela tem facilidade de vender, né? E quando ela falou pra mim a facilidade que ela tava vendendo e o que ela tava entregando, eu falei pra ela, cara, aumenta esse ticket, pode botar R$7.000. Ela, pô, mas aumentar, eu falei, aumenta o ticket, bota R$7.000 esse negócio, a galera vai comprar, vai por mim. Naquele mesmo dia, ela tinha 2 calls de fechamento. Nas 2 calls, ela vendeu a R$7.000. Ela não mudou nada da entrega dela. E ela fez R$4.000 a mais naquele dia só porque ela aumentou o ticket. Então, assim, preço é uma variável absurda dentro do negócio, né? Então, tipo, se você entende o que a gente tá falando aqui, de entender as variáveis que impactam nisso, como é que você compõe o teu preço a partir do valor, etc, etc, você pode estar mexendo na válvula que vai fazer você sair do perrengue de estar ali todo mês lutando com o seu caixa, para você finalmente sobrar dinheiro ali e você saber o que Perfeito. Você precisa realmente fazer. O lucro nada mais é do que a diferença entre o faturamento, que é preço vezes a quantidade de itens vendidas, menos os custos, né? Então basicamente tem 3 variáveis que pode fazer você aumentar o lucro. Tem uma variável que é você reduzir os custos. Se você reduz custos, que podem ser fixos ou variáveis, você aumenta o lucro. Você pode aumentar o lucro vendendo mais. Porque se você vende mais no mesmo preço, alguns custos são fixos. Então você aumenta o teu lucro. Ou você pode aumentar o lucro aumentando um pouco o seu preço. O quanto você vai aumentar depende do quanto que você tem. O quanto que tem pessoas que percebem que o teu produto vale mais. O willing alguma coisa, né, que você falou. O willingness to pay, disposição a pagar. A elasticidade, né, do quanto você... Exato. Sim. E aí, uma estatística interessante, né? Na média, porque depende de cada empresa. Se você aumenta 1 ponto percentual, vamos supor que o supermercado de noite resolve reajustar 1% todos os seus preços. 1%. O que custava R$10 vai custar alguns centavos a mais. Provavelmente vai vender a mesma coisa no dia seguinte, né? Porque aumentou só 1%. Sabe quanto que aumenta o lucro dele? Dependendo na média das empresas, se você aumenta 1% o preço, aumenta 8% ou 9% o seu lucro. Porque se você mantém todo o resto igual, né? Custo, número de unidades vendidas, vai tudo para o final, né? Então, você aumenta 8%. Se você aumentar 1% a quantidade de itens vendidos, é 1/3 disso. Aumenta 3% o teu lucro, no máximo. Se você aumentar 1%, se você reduzir 1% o custo, é bem menos também. Então, por isso que o Edu falou que o preço é a maior alavanca de lucratividade da empresa. Exatamente. Se você, ponto percentual... Que fique registrado, eu aprendi isso com o Jorge. Boa. E aí o que acontece? Aí você pega as empresas e procura quanto tempo no mês ou no ano você gasta discutindo maneiras de vender mais. Quanto tempo no ano você passa discutindo maneiras de reduzir o custo? Agora, quanto tempo você passa descobrindo o valor percebido pelos seus clientes e quanto você pode aumentar o preço? Em 100% das empresas que eu pergunto isso, o preço perde a guerra do número de horas de dedicação para colocar inteligência e colocar ciência e colocar maneiras inovadoras de subir o preço. Por quê? Porque o dia a dia consome a gente querendo vender mais
ou querendo reduzir custo. Sendo que a outra alavanca dá muito mais ROI. Quem gosta de falar de ROI, investir em pricing dá mais ROI do que investir em reduzir custo, certamente. Ó, em cima do que a gente está falando, do que a Patrícia e o Jorge estão falando, que o Edu falou, me veio algumas paradas para falar. Acho que a primeira, quando o Jorge fala de pesquisa, é bem legal a galera que não sabe fazer pesquisa, estuda ou chama alguém para te ajudar inicialmente, viu? Porque a chance de você fazer merda e tomar decisão baseada num resultado merda da pesquisa é absurdo. O que eu vejo de gente ao fazer pesquisa e perguntar qual o motivo de você não ter comprado, aí bota frete, preço, quem vai reclamar no e-commerce? Quem não vai falar que o motivo foi frete? Quem não vai falar que quer pagar mais barato? Né? Então, chama alguém, que foi o que o Jorge falou, alguém que vai entender sobre isso, que vai te ajudar a trazer, talvez ali, a disposição declarada, mas de uma forma mais técnica que te ajude a não perguntar escancaradamente, né? Que é o que o Jorge estava falando. E aí, em cima dos outros 2 pontos ali que eu estava pensando, a gente aqui na Métricas tem a consultoria e a parte de ensino, né? Na parte de ensino, especificamente, a gente queria cobrar um valor X pelo curso e a gente percebeu que as pessoas não compravam. E aí a gente fez uma estratégia diferente aqui, que foi, olha, o preço na realidade é Y, só que eu retirei algumas coisas que tinham dentro da plataforma. Então, por exemplo, você tem lá o meu curso, só que se você quiser um script pronto de tal parada, eu te ensino no vídeo, basta você fazer o que eu estou te ensinando. Mas se você quiser, eu tenho um atalho pronto aqui. Antigamente, esse atalho estava ali para download. Eu tirei esse atalho para download. Mesma coisa, eu te ensino a criar dashboards. Você pode recriar o que eu estou te ensinando a fazer aqui. Mas antigamente eu deixava o script, o template pronto, eu retirei isso. E eu passei a vender isso como adicional na hora que a pessoa está comprando. Hoje as pessoas pagam exatamente o que eu queria que elas me pagassem. A diferença aqui foi percepção de valor da pessoa no sentido monetário, mesmo aqui na visão, né? Porque ao invés de eu cobrar para ela o preço cheio, tendo acesso a tudo, eu cobro o preço normal dela ali, só que ela tem 2 adicionais que ela pode comprar no momento que ela está finalizando a compra dela, que eles pagam. Tipo, 80% aqui das pessoas compram esses produtos adicionais nossos. Então, é um produto que realmente faz sentido para a pessoa, mas antes a pessoa achava que não fazia sentido. Se eu vendesse para ela o pacotão completo, ela falava que não faz sentido. Beleza, ela me paga a mesma coisa hoje, só que para ela é muito mais cômodo. Por quê? Porque a cabeça da pessoa também, acho que é legal todo mundo entender isso, muitas vezes, não sei se você percebeu que você foi numa loja, às vezes, comprar um carro, e o vendedor vai te dando adicionais do teu carro, que tem preços tão pequenininhos, mas no final você está quase comprando um carro novo. Porque o adicional de adicional vai fazendo ficar maior. E quando você deu sim para tudo, é muito mais difícil você falar não. Porque você já provou para você mesmo que é importante aquilo para você. Então, é mentalidade também das pessoas sobre isso. Então, para a gente funciona aqui. E no nosso serviço, a gente tem um serviço que é um serviço pontual, que a pessoa pode pagar um valor, e um serviço recorrente. No serviço recorrente, eu entrego muito mais coisa para ela do que no pontual. Só que 99% das pessoas que entram em contato com a gente, mais de 15 mil que já entraram em contato com a gente para a questão de serviços aqui, eles sempre têm a mesma dor, que é resolver aquilo de forma pontual. E eles têm um entendimento na cabeça deles de que eles sabem depois se virar com aquilo ali. Só que a gente precisou fazer pesquisa, né, Jorge, para entender o que as pessoas entendem que vão fazer depois que a gente resolver aquele problema pontual. E quando a gente entendeu, a gente percebeu que eles não sabem o que fazem depois. Então, qual a estratégia que a gente fez aqui para poder vender muito mais o produto recorrente, ter lá a receita previsível do Aaron Ross lá, para não ter o produto pontual? Foi botar o meu produto pontual muito mais alto. Hoje, o meu produto pontual, ele equivale a 6 meses do meu produto recorrente. E o que eu vendo no meu recorrente? Praticamente o mesmo valor, só que diluído em 6 vezes, e 6 meses eu estou dando muito mais. No valor pontual ali, eu estou tendo um lucro exorbitante. No outro, eu também tenho lucro. Só que para mim faz mais sentido porque o cliente fica comigo 4, 5 anos aqui no histórico. Então, é a maneira também de você apresentar esse valor, né? E aí, por último, eu tenho uma pergunta para fazer para os dois aí também, que é em cima do que o Jorge falou lá. Caraca, esse foi o começo mais acelerado de programa da temporada. Que a porrada como ninguém vê. Eu só abri a porta. Vai esse aqui vai ser o podcast mais flow de pauta. Não, porque eu tenho uma... Não. Eu tenho uma dúvida, cara, porque... Antes de você falar a tua dúvida, cara, deixa eu só pontuar uma coisa que você levantou nessa história aí que eu acho legal, que é o lance do posicionamento, né? Que é legal, quando a gente geralmente presta serviço, eu trabalhei com consultoria antes e agora de outra forma também,
Então, quando a gente trabalhava com consultoria, também tinha esse produto, né? Que é o produto pontual e tem os produtos recorrentes e tal. E a gente tinha um produto pontual que a gente geralmente usava ele de porta de entrada, né? Então, tipo, ele é o primeiro produto ali que o cara tem contato e tal, pra gente depois tentar converter o cara como cliente recorrente. Só que olha que interessante, você fazia isso, só que você mudou o posicionamento, transformando esse produto pontual em algo de alto ticket, exatamente para que a recorrência seja o óbvio e não o pontual, né? Perfeito, Edu. E aí, voltando ao que você falou, eu tô lançando um produto de down price. O que é isso, né? Então, se eu apresento um valor e a pessoa acha muito absurdo, eu falo, olha, esse aqui eu executo para você e te entrego tudo pronto. Esse aqui eu executo para você e te entrego tudo pronto e faço uma otimização de jornada do teu negócio. Agora, se você tá achando esses dois aqui não fazem sentido, cara, eu te entrego um diagnóstico, custa muito menos, vai ser um documento, e esse diagnóstico eu te dou 2 meses de acesso à minha plataforma de ensino, e tudo que eu listar para você que tá errado, eu digo qual o vídeo lá da minha plataforma te ensina a corrigir, só que você vai fazer por conta própria. Ah, é self-service. Então, eu tentei arquitetar aqui de alguma forma que eu não perca essa porra dessa venda. É isso aí. Ô, Gustavo, Só que Não, desculpa, pode falar. Não, desculpa. Aí a minha dúvida pra Patrícia e pro Jorge é justamente sobre isso, porque o que eu entendi do meu lado aqui? Eu tenho, um sócio que é desenvolvedor. Então, pra mim, o que eu comecei a fazer? Eu preciso ter ferramentas, que foi aquele pilar que eu expliquei pra vocês lá no início, que me ajudem a tirar um certo trabalho braçal e que esse tempo de trabalho braçal eu invista em um trabalho muito mais intelectual. Então, muitas das coisas que a gente está fazendo aqui de ferramenta é para auxiliar o nosso processo e me dar escala. Então, por exemplo, nesse diagnóstico, eu tenho uma ferramenta hoje que entrega o diagnóstico pronto e ela já faz a correlação daquele erro com a aula lá da minha plataforma. Ou seja, eu vendo isso sem ter alguém operando por trás. E aí vem justamente para mim o contraponto que eu acho que de dois tipos de personas dos nossos ouvintes aqui. Acho que é da galera de serviço e da galera de produto em específico mesmo. Então, da galera de serviço, o Jorge falou sobre as 3 maneiras para precificar. Falou do cost plus lá, que é pelo custo. Falou de olhar o concorrente e você vai seguir o mercado. E o terceiro, precificar com base no valor atribuído, que pode ser mais caro ou mais barato. Eu, quando comecei o meu serviço, eu precificava com base no concorrente, porque eu não fazia a menor ideia do que era o meu custo. E qual era a minha dificuldade de pensar na menor ideia do meu custo? Eu trabalho de casa, da casa dos meus pais, e sou só eu e o meu sócio. Que porra de custo que eu tenho? Fica na minha cabeça. Eu não tenho custo nenhum. Qualquer valor que entre nessa porra é dinheiro, pra mim é lucro, né? Eu tinha dificuldade de entender esse meu custo. Hoje, com a empresa, eu sei o meu custo de imposto, o meu custo do profissional dedicado, a hora dedicada. Eu tenho uma lógica por trás. Então, o número 1 é como é que no serviço em específico, pensando também nessa galera que o Edu fala pra caramba, os imbatíveis dele, que é muita gente home office, não tem escritório, é a pessoa sozinha muitas vezes, como é que ele enxerga e consegue pensar nesse custo dela? Eu sei que a gente pode entrar em variáveis ali, meu aluguel, meu custo de luz e tal, mas como é que ela enxerga isso? E número 2, quando a gente fala de ferramenta, que muitas vezes gera escalabilidade, como é que a gente enxerga também o custo? Porque às vezes a pessoa desenvolve a ferramenta que entrou um cliente e pagou o custo da ferramenta, e às vezes esse um cliente paga o custo da ferramenta até 300 clientes. Como é que ele pode precificar isso? Porque, sei lá, se a gente for pensar de uma forma muito prática aqui, a partir do segundo cliente é 100% de lucro. Então, como é que ele começa a balancear isso, né? Certo. Antes de te responder, eu quero fazer um comentário sobre a forma que você mudou, né, e começou a fazer as vendas, né, como você estava nos falando aqui. Tirando um pouco, né, do conteúdo que você já entregava naquele mesmo primeiro momento, você deu a oportunidade do teu cliente construir o valor que ele tem perante você e a sua marca, né? Então, é aquilo que o Jorge estava comentando, do valor. Então, primeiro, você dá de uma forma acessível para ele, né? O acesso pelo preço que você está cobrando. E dentro da experiência que ele tem com você, ele fala, puxa, mas aqui eu quero ir mais adiante, porque ele já viu, ele já recebeu o valor que ele esperava daquele investimento que ele fez com você. Então, essa forma de trabalhar é uma forma muito legal, e eu e o Edu, a gente conversa bastante sobre isso, porque é onde você tem a oportunidade de mostrar o porquê que tem que ser você e por que não tem que ser o concorrente, entendeu? Então, é uma estratégia extremamente aplicável, principalmente no mundo digital, né, no mundo de mentorias, mas
a gente avaliando de todas as formas, é possível pensar assim. Então, o que eu vou entregar e qual é o meu produto total? O que eu posso diminuir para ser acessível, para que a pessoa tenha a oportunidade de ver valor naquilo que eu estou entregando. E aí ela continua comigo por muito mais meses, por muito mais tempo. Eu tenho N formas de ajudar, então ela sabendo dessas formas, tenho certeza que você construindo nessa confiança vai ser possível de continuar com ele contigo, né? E aí, bem, trazendo um pouquinho agora essa questão que você falou, né? Puxa, pra galera que trabalha de casa, pra quem, olhando assim de uma forma simples, não tem custo, o custo em si, o que ele é, né? Todos aqueles investimentos financeiros que estão diretamente ligados à produção do teu serviço ou do teu produto. Então, apesar de, eu trabalho em casa, já vou pagar aluguel de qualquer forma, estou aproveitando e tudo mais, mas pensar em outras frentes. Então, você está investindo num tráfego pago, você está investindo em pessoas que estão te ajudando, em um produtor, em um coprodutor, enfim, esses são custos que você tem que mensurar, né? E também, nesse primeiro momento onde a gente começa sendo nós o negócio, é mais fácil porque, de fato, o que entrar vai ser um resultado seu, um resultado do seu negócio. Mas pensa que você precisa contratar, né? Vou dar um exemplo aqui. Você faz um bolo da sua casa aqui, né? Beleza, no começo você consegue fazer 40 bolos e teu custo é só a matéria-prima e a utilização da energia elétrica, gás, enfim. Agora, se você quiser escalar, você sabe que você sozinho tem um limite. Então, se você adiciona uma pessoa, um assistente, um ajudante, uma nova pessoa, alguém para te substituir, aqui, quanto tempo essa pessoa tem que trabalhar, a que valor você vai ter que trabalhar, né? Essa pessoa vai ter que pagar para essa pessoa, para que você consiga mensurar, então, o quanto que, no mínimo, esse produto tem que ser vendido para você ainda ter o seu lucro, né? Porque, no fim, a gente trabalha para ganhar dinheiro, né? Então, a gente sempre precisa pensar no lucro e, se não, óbvio, existem outras estratégias, empresas grandes, eu vou vender esse serviço a preço de custo, porque daqui eu vou usar esse meu produto como uma forma de marketing, uma estratégia, enfim, mas é sempre importante a gente pensar dessa forma. Olha, Patrícia, pro Jorge cortar aqui, eu vou fazer só 10 segundinhos de adição aqui, juro. Eu sempre falo, quando as pessoas vêm chorar desconto pra mim, eu sempre uso essa estratégia aqui. Eu falo, você já acessou meu site? Aí a pessoa, não, eu falei, acessa aí, métricasboss.com.br. Aí a pessoa acessa, eu falo, tá vendo que é .com.br, não é .ong? Então, eu tenho fins lucrativos. Essa foi boa. Sutilmente. Engraçado, né? Essa história. Eu costumo falar que a precificação estratégica é aquela que, primeiro, é baseada no valor percebido pelo cliente. Segundo, ela é focada na maximização do lucro. Porque o lucro não é pecado. O lucro é o que vai fazer a empresa poder reinvestir e melhorar o valor daquilo que ela entrega para o seu público-alvo. O lucro não é pecado. Então você tem que maximizar o seu lucro. Só que às vezes, para maximizar o lucro, você tem que baixar o preço. E às vezes tem que subir. Vai depender muito do mercado, né? E o terceiro item da precificação estratégica é que tem que ser proativa. Você tem que estar sempre se antecipando aos movimentos de mercado. Então essa questão do lucro é fundamental. E perguntando sobre... Não é a minha fortaleza falar sobre pessoas que trabalham, precificar negócios de pessoas que trabalham no home office. Mas eu sou um consultor. Então eu, tecnicamente, sou essa pessoa também que tenho que vender os meus projetos para os meus clientes. Eu tenho que definir. Eu tenho que definir quanto custa e eu tenho que definir quanto vale, né? O que eu costumo fazer é o seguinte: eu tenho que ser remunerado, né? Se eu faço parte do projeto, não é zero o meu custo porque eu estou em casa, né? Assim como lá na outra conversa eu falei com vocês sobre qual é a melhor alternativa que o consumidor tem, qual é a melhor alternativa? Se eu não tivesse lá, quanto eu pagaria para alguém fazer o que eu faço, né? Tem várias maneiras de você definir quanto que é o teu valor, né? Você pode fazer desta maneira, como eu falei, que é baseado né? Se eu tivesse que contratar alguém, quanto eu pagaria? Ou você pode definir o que eu chamei de piso, né? Quanto é o mínimo que eu
topo receber para poder fazer esse projeto, né? Porque É o custo da oportunidade, né? É o custo da oportunidade. Se eu tomei... Assim, é claro que durante um tempo você pode até abrir mão disso porque você está construindo seu negócio, mas vai chegar uma hora que você tem que... assim, tem gente que faz... Não é ONG, né? Não é ponto ONG no final. E dependendo do seu negócio, você tem mais de um sócio, você não pode falar, depois a gente divide. Às vezes você tem que falar, não, neste projeto onde eu estarei alocado, eu tenho uma estimativa de que eu vou dedicar não sei quantos dias ou horas ou sei lá o quê. A minha referência de remuneração é tanto e é isso que eu vou receber da empresa por estar fazendo esse projeto. É assim que eu faço, tá, gente? Pode ser que tenha outras pessoas que façam diferente e tudo bem. É uma metodologia que eu adoto. Então, quando eu entro num projeto... Você acabou de ajudar o Nélio. Quando eu entro num projeto para ser líder do projeto ou ser um consultor, eu sou remunerado por esse projeto. E esse projeto também deixa uma margem de lucro para a empresa e lá na frente, em algum momento, eu posso resgatar dividendos da empresa. Mas naquele projeto eu sou remunerado pelo meu serviço. Então essa é uma maneira também, para quem está trabalhando em casa e tenta avaliar quanto que você quer tirar, entre aspas, de prolabore desse negócio e separa o que é pessoa e empresa, né? Isso eu falei um pouco também no treinamento. Separa o que é pessoa do que é empresa. Então, a pessoa está sendo remunerada pela empresa, você é a pessoa e a empresa. Só que você tem que separar. Então, você vai fazer um projeto para um cliente, você vendeu o projeto por R$20 mil, quanto que é a tua remuneração? Tira, sei lá, 5 mil. Tira os 5 mil, tá, e quantos são os outros custos? Quanto sobra de lucro? O lucro vai para a empresa. Então, tem que separar, e a maneira de separar que eu faço é estabelecer um mínimo de remuneração por hora, por mês, por dia, aí cada um vai ver o seu, para que eu engaje nos projetos. Isso costuma funcionar, é uma boa metodologia, pelo menos para mim funciona. Quando eu montei um negócio muito tempo atrás, rapidinho, quando eu montei um negócio muito tempo atrás, o primeiro negócio que eu montei, quem me ensinou muito uma parada foi um taxista, num detalhe muito simples. Eu perguntei pra ele como é que ele vivia, sem saber muito bem quanto que ele tirava e tal. Ele falou assim, cara, tem 2 contas. Eu tenho uma conta que é a do táxi e tem a outra que é onde entra o pagamento que o táxi faz pra mim. Olha só. Eu falei, caramba, como assim? Aí, isso eu tinha uns 19 anos. Ele falou assim, então, todo o dinheiro que eu tiro aqui na semana, eu deposito na conta do táxi. E eu determino que todo dia tal é o dia que eu tenho que ter o pagamento que o táxi faz pra mim. Porque eu determino qual é o meu salário. Porque o táxi precisa ter dinheiro sobrando na conta dele pra trocar o pneu, pra quando quebra. Por isso que o meu táxi tá sempre impecável. Eu falei, puta merda, cara, me deu uma aula. E simples, né? E uma forma simples, não é? Isso foi uma aula, fodida. E a outra que eu ia sacanear o Nelly, foi que o Jorge e a Paty ajudaram o Nelly, porque eu vou expor ele, que o podcast é dele. Ele mandou uma vez, eu falei, Nelly, eu quero você de host do Summit. Aí ele, Guga, eu não faço ideia de quanto precificar. É que o valor é imensurável, né, Nélio? Então o valor é complexo. Exato. Aí mete aquela do comercial assim, ó. Olha, se eu fosse te cobrar o quanto vale, sairia muito mais caro. Exatamente, né? Du, ele fez exatamente isso. Olha, se eu fosse te cobrar o tradicional, mas pra você que é amigo... Eu falei, pô, Nélio, mas eu quero ter aquela respiradinha no início do evento. 14 horas de evento? Aí ia falir, bebê. Tô brincando. Mas olha só, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Gustavo, pra todo mundo aqui, que eu acho que vai ser bem bacana, que vai colaborar bastante com a turma que tá escutando. Então, assim, quando eu comecei meu negócio também, eu fiz um estudo dos meus concorrentes, né? Não só quanto eles cobram, né? O que eles ofertam, mas também qual é o posicionamento deles, qual é o tamanho deles, o que eles fazem e tudo mais. E eu vejo que esse é um caminho muito bacana pra gente fazer, porque nos dá um parâmetro, né? Principalmente quando a gente fala de serviço, enfim, mentorias, treinamentos e tudo mais. Mas não só para isso, para produtos também. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Um confeiteiro lá que vende uma bolacha e tem a bolacha simples, a bolacha cheia de coisa e tal, tudo mais. Enfim, você precisa entender como é que tá o mercado trabalhando em relação a isso. E eu deixaria aqui como sugestão para que as pessoas que estão iniciando esse negócio façam essa pesquisa. Mas, como o Gustavo pontuou, que se a pesquisa não for feita da maneira certa, de uma forma bacana ali, que você extraia de fato o que é importante para você definir, ela pode te levar para um caminho errado,
né? Então, eu queria deixar essa pergunta. O que a gente pode trazer nessa pesquisa para ajudar a turma aqui, né? Para que ela obtenha a resposta que ela está buscando através dessa pesquisa. Calma, alguém vai pegar a resposta, mas antes deixa eu fazer virada de bloco, senão o apresentador ficar maluco, porque o programa ele ganhou o flow no primeiro minuto de vida e tá fluindo de uma maneira maravilhosa. Eu não sei você, mas o meu quadro já tá todo rabiscado, o tablet do Gustavo já deve ter umas 4 páginas de PDF escritas, e a gente tá escrevendo, Edu, Jorge, Paty estão on fire aqui, mas antes da gente virar pro próximo bloco e começar com essa pergunta da Paty, segue essas pessoas, por favor. Você não tá entendendo. Aqui a gente tem limite. Tem limite de agenda, entendeu? A gente vai dormir daqui a pouco que tá de noite. Agora, na rede social dessas pessoas, tem muito mais. Tem muito mais. Velho, fala, Gustavo, fala. Você tem que fazer... Você tá perdendo a oportunidade desse gancho aqui. De chegar pra quem tá ouvindo e falar assim, quanto vale pra você aqui, no Exato. seu valor declarado ou revelado ou percebido, um podcast como esse aqui? Essa Então vai o ser a mínimo Essa é vai dar ser a 5 pergunta. estrelas no Spotify. Boa. O mínimo que esse cara tem que fazer é dar 5 estrelas no Spotify. É o mínimo, é o custo mínimo que a gente tem aqui. É o nosso floor price, são 5 estrelas no Spotify. O Gustavo mostrando que tá aprendendo, né? Usando várias palavras que foram ditas. Boa, Guga, olha, para fechar essa chamada de bloco, na descrição vai ter, em cima do nome de cada um, do Jorge, da Paty, do Guga, do Edu, meu, tem um link pro nosso LinkedIn ou Instagram para você se conectar com esse pessoal que tá aqui na mesa, segue, porque lá nas redes sociais deles, com certeza você vai achar mais. E agora, aproveitando que o Guga falou, pelo amor de Deus, né? Você tá ouvindo isso aqui de graça. Agora, quanto você pagaria por um momento como esse? O mínimo, como o Gustavo... Vou repetir até a entonação. O mínimo que você pode fazer é dar 5 estrelas pra gente no Spotify. Por quê? Com 5 estrelas, a pessoa chega, vê que é um podcast bem avaliado. E Não é um sinal custa de nada. confiança. É só Não dar custa 5 estrelas. nada. Exato. Dele, como é que eu dou 5 estrelas? Olha, agora pega teu celular, olha pro player, dá um voltar, você vai abrir e vai ver o perfil do Insider no Spotify. Lá em cima do perfil, do lado, embaixo da foto, tem uma estrelinha. Clicou lá, 5 estrelas. Pronto, tá dado. Pode falar, Guga. E se for dar 4 estrelas pra baixo, não precisa não. Não, É não. só 5. É só 5, exato. E o mínimo aqui, ó, do que você pode fazer de paralelo pra esse valor é perceber quantas plaquinhas da Eduz que o Edu tem. Pra você ver quanto que vale o rapaz. É verdade, o cara tem placa pra caramba. Agora, olha só, eu quero, agora sim, voltando, puxar o ponto que a Paty levantou das pesquisas. Claro que eu não assumiria a ousadia de dar essa resposta. Não, eu só quero fazer um pequeno complemento e eu vou jogar no colo do Jorge, do Edu, do Guga aí. Mas eu só quero compartilhar um ponto de ansiedade, tá, que eu vivo mediante tudo isso que vocês falaram aqui, que eu já até fiz as anotações. Que ansiedade é essa? O Gustavo falou aqui, citou o exemplo do Analytics Summit, quando ele me convidou e tal. Eu sou muito ainda desse empreendedor que tem alguns freelas, que tem algumas pessoas que trabalham comigo, mas que me precifico naquilo que mais me buscam e nunca foi feito de uma forma ativa. E o Edu já encheu meu saco. Nélio, aumenta o preço da tua mentoria. Nélio, aumenta o preço da tua mentoria. E todo teste que eu faço de elasticidade de preço, qual é o nome em inglês, Guga? Me lembra aí o nome em inglês lá do Jorge. Willing, eu sempre esqueço. Willing Price. Tá no mudo. Willing Price, não é isso? É Price. Willingness to pay. Willingness to pay. Ó, a Exato. Cambly pode patrocinar a gente também. Olha aí, alô Cambly, nos ajude no inglês. Tem até uma bandeirinha dos Estados Unidos ali no fundo da Paty, ó. Pois é. Desses testes que eu faço, sempre eu consigo, sem objeção. E eu fico pensando, e a ansiedade vem daí. Cara, o quanto de dinheiro que eu já não deixei de ganhar por não conseguir ainda estruturar esse preço. E aí quando o Jorge fala a variável que mais afeta o lucro, 8%, é aumentar o preço, eu fico pensando, cara... Eu falo isso pra você desde sempre, né? Tá vendo?
Pois é, e aí entram outros pontos, tá? Só vai terminar, tá, gente? O compartilhamento da ansiedade vai terminar no próximo 30 segundos. Eu vou voltar pro Jorge, pra ele dar o cabo ali da pesquisa que a Paty levantou. É que tem muitos outros, tem variáveis que afetam muito. Por exemplo, o serviço de mestre de cerimônias, de host. Esse mês de outubro, eu tive 2 eventos. Tive agora do Google, eu falei, no início do mês eu tive um outro evento pro Peixe 30, e foi um evento muito diferente, que foi dentro do metaverso. E eram variáveis, o evento durava 3 horas, mas era um nível de complexidade gigantesco para eu conduzir, porque eu teria que conduzir com um Oculus Quest na cara, eu teria que criar um avatar, fazer uma configuração na plataforma e ter um roteiro, como ler o roteiro, enfim. Eu precifiquei de uma forma. E aí quando o Guga me abordou depois, eu até comentei com ele, falei, Guga, se eu fosse te cobrar do mesmo jeito que eu cobrei lá no outro evento, meu amigo, eu acho que eu sairia, eu cobraria muito mais alto. Só que aí pro Guga e Edu, que são meus amigos há muito tempo, a gente cai naquele ponto do amigo de, pô, é amigo, eu vou cobrar mais barato e tal. Mas também vale entender que, alguém falou isso aqui, não vou lembrar quem, que tem uma coisa que você vende, que é a única coisa que você vende, que você pode ofertar, e você não pode entregar de graça isso. Você tem que cobrar, de fato, pelo que você está vendendo. Enfim, gente, só queria dispor minha ansiedade aqui. Eu vou passar para o Jorge para ele trazer aqui o mapa da pesquisa que a Paty falou, que eu também quero saber. Vai lá, Jorge. Então, a tua pergunta é interessante, né? Você está falando mais do empreendedor, né? Da pessoa que tem uma mentoria aí, que é um negócio de, muitas vezes, não tão tangível quanto produtos que se vendem num supermercado ou remédios que se vendem numa farmácia, né? Então, assim, tem que entender qual é o tipo de pesquisa que faz sentido fazer, né? Existem alguns tipos de pesquisa para percepção de preço no mercado que eu trabalho, e eu não teria certeza em dizer se elas são adequadas para o mercado de mentoria, para o mercado de infoprodutos, né? Mas, assim, a maioria delas exige uma complexidade estatística, de seleção de amostra e tudo mais. Uma delas chama Gabor-Granger, que é uma pesquisa que você basicamente pergunta para as pessoas quanto que elas estariam dispostas a pagar e vai mostrando. Eu não sou especialista na pesquisa, mas eu já vi ela sendo conduzida. E você vai, de acordo com a resposta que ela dá, e não é uma pergunta direta, ela tem um nível de resposta do tipo... Você estaria disposto a pagar tanto por esse produto? E aí tem um nível de resposta que é sim, com certeza, o outro é sim, o outro é talvez, e assim por diante. E dependendo da resposta que a pessoa dá, vem uma nova pergunta com outro patamar de preço, e aí tem toda uma técnica que, conforme muitas pessoas respondem muitas vezes na mesma lógica, os dados são organizados para chegar numa ideia de qual é o percentual de pessoas da população que estaria disposta a pagar cada nível de preço, né? Sai um Você gráfico. pode só soletrar, desculpa, Jorge, soletrar para quem está ouvindo agora poder digitar no campo de busca aí o nome da pesquisa que você falou, Gabor-Granger? Pode digitar Gabor, G-A-B-O-R. Tá, G-A-B-O-R. E aí Granger, G-R-A-N-G-E-R. Valeu. Tá. Pode seguir. Tem uma outra que eu não vou me arriscar a soletrar, tá? Porque é um nome chamado Van Westendorp. Pô, Jorge, aí tu complica. Aí eu não vou... Mas assim, pois lá no meu perfil do LinkedIn tem um artigo que eu escrevi sobre essa pesquisa. Pronto. Olha aí, boa. Né? Mas aí é um outro tipo de pesquisa, mais usado para você lançar produtos. Né? E é interessante, ele faz 4 perguntas diferentes para os entrevistados. Né? Uma pergunta e é interessante a lógica, tem uma pergunta que é: qual seria o preço que, se eu cobrasse por esse produto, está tão barato que você duvidaria da qualidade dele? Nossa, legal. Tem uma segunda pergunta que é: legal, qual é o preço que, no momento que chegar nesse preço, você fala, olha, tá barato, hein? Então, é uma boa compra. Tá valendo a pena. Já é diferente da primeira, né? Tem uma outra pergunta que é: qual é o preço que, quando chegar nesse preço, você sabe que tá caro, mas você ainda estaria disposto a pagar?
Então é uma outra pergunta. E tem uma última que é: qual é o nível de preço que, se eu cobrasse, você acharia que eu estou abusando, que é um assalto, que é um absurdo, né? Então eles fazem esse tipo de pergunta. É claro que tem as técnicas de pesquisa, quando aplicadas por pessoas do ramo, vão alternando, vão fazendo de uma maneira que muitas pessoas perguntando, isso gera uma série de curvas, né? Para quem gosta de analytics, né? Tem a curva da resposta do preço pechincha, tem a curva da resposta do preço que eu duvido da qualidade, assim por diante, e no cruzamento dessas curvas o pessoal descobre uma faixa de preços que faz sentido trabalhar, que é aquela que maximiza a quantidade de pessoas que compraria. Então esse é um outro tipo de pesquisa bem interessante. Tem umas informações também que não são necessariamente estatisticamente relevantes dessa forma, né, ou precisas, melhor dizendo, mas que são alguns dados também que você pode usar para você compor o teu preço e dar uma noção ali do quanto você pode mudar ele, né? Inclusive, são algumas dessas informações que eu uso com os meus mentorados para ajudar eles a precificar o serviço deles. Tanto de consultoria, palestras e por diante. Palestra, então, é uma das palestras mais varia, né? A galera que tá ouvindo a gente quer ser palestrante. Meu irmão, tem gente que cobra R$1.000 e a gente cobra 120 mil, né? Então é absurdo, assim, a diferença. E é muito difícil você tangibilizar, porque, tipo, depende muito do nome de quem é a pessoa que tá falando ali. Então Da tem marca, total né? valor percebido, né? Exatamente, é o branding, né? A marca. Mas, independente do serviço, tem alguns fatores que você pode considerar para você pensar o quanto o que você deve mexer no teu preço, deve aumentar ou diminuir e ajustar conforme necessário, tá? Mas sempre em regime de teste, tá, gente? A Amazon, por exemplo, testa preço todo dia, o tempo todo. Então, se você entrar agora, vai dar um preço. Se você entrar com outro dispositivo em outro IP, daqui a 30 minutos vai estar outro preço, né? Então, ela testa o tempo todo o pricing, né? Testa a elasticidade do produto para saber o quanto a galera está disposta a pagar nos produtos. Mas está falando de produto físico. A gente fala de serviço, tem essas variáveis aqui que vão ajudar vocês. Uma delas, por exemplo, é a facilidade de conversão. Então, lembra do exemplo que eu dei da minha mentorada, né? Quando ela me falou que ela estava entregando e que ela estava convertendo muito bem, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Porque quando a taxa de conversão... Se um vendedor tem uma taxa de conversão maior que 50%, gente, tá barato. Tá muito barato, porque não é possível um vendedor com uma taxa de conversão com mais de 50%. O cara pode ser incrível, Edu, mas tá muito barato. O que a tua mentorada fez, ou o que você fez para ela, é a mesma coisa que a Amazon faz. Exatamente, ajustando. É a mesma coisa. Tipo, cara, ela tem um indicador lá no algoritmo da Amazon que diz, eu vou aumentar o preço e ver qual é a resposta. Se aumentar o preço e ver que a resposta é positiva, opa, é o novo patamar de preço. Então o que você fez é o que a Amazon faz, só que num universo... Numa escala diferente, exatamente. Ainda só tem um adicional da Amazon, que eles olham, tem um robô da própria Amazon, e qualquer pessoa pode contratar esse serviço de ferramentas, que ele na realidade analisa o teu estoque contra o estoque dos outros. Como é que ele sabe o estoque dos outros? É só entrar na página e ver se está disponível ou não. Acabou. Ou se tá aquele aviso de 2 unidades, 3 unidades. Então, é a lei da oferta e procura. Imagina que tem uma boa procura sobre isso. Só eu tenho oferta, o preço pode ir lá para cima. Ô, Gustavo, deixa eu contar uma coisa que eu não sei se tem no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos tem, que eu acho bem interessante, assim, como estratégia, né? A Amazon, ela paga para as pessoas fazerem o upload, né, das notas fiscais daquilo que elas consomem. Então, nisso, se ganha duas coisas, né? Uma, conhecer melhor aquela pessoa. E, por segundo, ver qual que está sendo o preço praticado final pela concorrência, né? Então, e o que eles podem trazer, né? Estão literalmente pagando por dados, né? Cara, pagam por dados, assim. E as pessoas têm a visão, para ela, tá bom, eu já comprei, eu já tenho essa nota aqui, vou ganhar lá $10 no final do mês e tá tudo certo, entendeu? Então, é acessível. Existe uma pesquisa feita no Brasil e certamente em outros países que chama painel de lares, né? E antigamente era feito pelo Ibope, também pela Nielsen, hoje é a Kantar Ibope, né? Que nada mais é do que isso. Alguns lares, o que é o lar? Alguma casa que tem uma família é escolhida e ela recebe algum incentivo para poder fazer um relatório de tudo que ela compra. Comprei na padaria, cadê a notinha? O que você comprou? Comprei no supermercado, cadê a notinha? O que eu comprei? E aí isso tudo vai lá para o Instituto de Pesquisa. Eu estou dando o exemplo da Ibope, mas poderia ser outro. E aí se faz vários estudos de
de market share, de tendência, né? Frequência de compra, quantas vezes por ano uma categoria é consumida. Então, isso já existe há muito tempo. Agora, com o digital, isso é muito mais rápido. Eu não sabia dessa modalidade da Amazon também de virar um instituto de pesquisa para uso próprio, né? Para uso Muito próprio. legal. Tá pagando por dado, né? Mas falando trazendo desculpa. Não, pode falar, Jorge, pode falar. Não, é que o Edu trouxe o exemplo da Amazon de que muda o preço muito rápido, né? A gente conhece isso também no nosso dia a dia, né? O tal do Uber, né? O tal do preço dinâmico. E o que é o preço dinâmico? Nada mais é do que o algoritmo. Não sei se vocês já viajaram já pegaram algum Uber que ele te mostrou como é que funciona ele tem uma tela que ele vê que tem um mapa da cidade, né? E tem regiões que estão com cores diferentes, né? Sim. E aí, aquela região que está com cor diferente é onde tem mais demanda, dinâmico. Né? Aí o cara fala, eu vou para lá, né? Eu vou te largar aqui, vou correr para lá, porque lá está preço dinâmico, eu vou ganhar mais. É claro que se todo mundo vai para lá, aumenta a oferta e abaixa o preço. E assim... Jorge, eu moro no bairro de dinâmica, os Uber chamam o bairro de Copacabana de Eternal Dinâmica. Tá sempre dinâmico. Quanto dinâmico que tá é que é a diferença, né? E o preço dinâmico nada mais é do que uma equação de valor percebido ali, né? Eu tô precisando de táxi. Não tem nenhum, eu pagaria mais caro por um se aparecesse agora. Aí que vem o dinâmico, porque o seu willingness to pay aumentou porque você quer resolver o problema. No nosso podcast que a gente gravou sobre verdades inconvenientes, que estava na bancada Edu Costa, Fabrício, Nélio Xavier e eu. Olha só, não sei o episódio, mas sei que era esse. Aí eu falei, eu expliquei a diferença de ser data-driven, né, e data-informed. O que a Uber faz é data-driven, orientada a dados. Basicamente, na minha opinião, acredito que a estratégia da Uber de dar o mapa para o piloto poder ir até o local é uma chance dela equilibrar. Só que você, piloto que está ouvindo isso, é a coisa mais idiota que você pode fazer. Porque todo mundo tem acesso a isso, todo mundo vai para lá. Quando você chegar lá, não tem mais preço dinâmico, meu senhor. Então pare com isso, isso é a coisa mais idiota. O Uber está sendo data-driven, mas você está sendo data-tonto. Porque você está indo em cima da porra de um dado que só vai te prejudicar. É a mesma coisa a galera que fica esperando a corrida no aeroporto. Isso é uma loteria. Isso é uma loteria. Porque se a gente precisar... Se nós precisarmos aqui, São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Imagina que você tá lá esperando no aeroporto do Santos Dumont uma corrida. E aí o Nélio vai e pede pra Copacabana. Você se ferrou. Porque eu poderia estar pedindo pra Nova Iguaçu. Ia ser muito maior. Só que você não tem noção disso. A mesma coisa ali, se eu estiver em Congonhas, eu pego um Uber pra Campo Belo. Vai dar R$7 ali pra Campo Belo, que é o bairro do lado ali do aeroporto. Então não faz o menor sentido. É deita idiota isso, né? Mas trazendo o ponto da pesquisa também aí pra não fugir da pergunta da Patrícia. Patrícia, eu não me formei, né? Porque eu sou idiota. Eu tenho histórico de não me formar nas coisas porque eu não entrego o TCC. Mas eu fiz pós-graduação de pesquisa na UERJ. Terminei, só não peguei assim diploma. Eu tenho histórico de ser idiota nesse sentido. Mas algumas dicas que eu daria pra galera, assim, quando vocês estavam falando, eu anotei. Primeiro, cara, não se deve fazer pesquisa sem saber aquilo que você quer descobrir por resposta no final. Então, a primeira estratégia que você faz quando você pensa em pesquisa é o que eu quero fazer com isso? Quando eu tiver o resultado da pesquisa, o que eu faço com isso? E você deve responder o máximo do nível que você puder, de porquês o que eu estou coletando é relevante e o que eu faço com isso. Falam-se muito de uma regra dos 5 porquês. Então, quando você tiver o resultado dessa pesquisa, por que você está coletando isso? Você responde 1. Por que você está coletando isso? É outra ação que você vai fazer com isso. Outra ação que você vai fazer com isso. Outra ação que você faz com isso. Outra ação que você faz com isso. O máximo de níveis de ação que você faz com a resposta do que você está coletando, mais chance de você fazer muita coisa com aquela informação. Esse é o primeiro passo aqui. O passo número 2 é você se questionar. Para que eu estou perguntando isso? O que é relevante para mim no meu negócio na hora que eu estiver pensando numa precificação, na hora que eu estiver entendendo melhor? Segundo, tem um livro de leitura muito curta chamado Como Mentir com Estatísticas, de 1952, esse livro, do autor chamado Daryl Huff, que é o meu livro predileto na face da Terra. Esse livro, ele conta justamente como você deve evitar
fazer algumas coisas para que a sua pesquisa não seja idiota. Um exemplo claro é se você resgatar a primeira eleição lá do Donald Trump, as TVs americanas, elas falavam que tinha 90% de chance da Hillary Clinton ser a vencedora das eleições americanas. E lá nos Estados Unidos não é obrigatório você votar, né? Então, quais eram as duas questões que estavam por trás disso? Questão número 1, quem comprava essa pesquisa era a própria Hillary Clinton. E ela comprava isso baseado na zona eleitoral de maior relevância para ela. Então, a primeira coisa errada aqui é você não entender com quem você está fazendo essa pesquisa. Viés. Então, você deve fazer, pensando na precificação em negócio, faça a pesquisa com o seu cliente potencial. Se eu fizer a pesquisa com o Nélio, talvez sobre o meu serviço, o Nélio vai falar, Guga, para mim isso tem um valor, eu pagaria 1 milhão por isso, isso é muito importante. Mas talvez eu falar com o meu cliente potencial, ele vai falar, olha, isso aí eu pagaria uns 8 pau, hein? Porque você tem que falar com o teu cliente potencial. Perguntar para um vegetariano quanto que ele pagaria por um Exato, picanha, de não carne, vai ele dar fala bom. zero. Exato. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, até antes da pesquisa, é como é que você pensa qual é o seu ICP, né, que acaba se falando, qual é o seu cliente ideal ali, o que você resolve para ele, como é que você entende isso. Então, baseado nisso. Aí, depois que você faz essas perguntas, aí você cai de fato na pesquisa. A primeira questão que você tem que tentar fazer na pesquisa é ser breve. As pessoas se assustam com pesquisas muito longas. E uma coisa que todo mundo erra na hora que formata a sua pesquisa é deixar a coisa mais relevante por último. A parada mais importante em qualquer pesquisa é a primeira pergunta. Porque é 100% de chance de todo mundo responder. Pode ser que a pessoa se desoriente ao meio do caminho, mas a primeira pergunta ela responde. Então, se a tua primeira pergunta for muito confusa, muito longa, talvez ele nem responda a tua primeira pergunta. E essa tua primeira pergunta deve ser a pergunta mais importante para você. NPS do Summit, que eu mandei pra galera. Qual o principal fator para mim mais importante? A comunicação da gente com a organização do nosso evento. É a primeira pergunta que eu perguntei. Qual nota você dá para a organização do meu evento? Porque o restante, palestra e tal, eu tenho crivo também de qualificação, de conseguir entender do meu lado o que eu entendi da palestra e tal, mas a parada mais importante para minha organização. Então, a primeira pergunta é muito importante para você. Número 2, tome muito cuidado para deixar as perguntas complexas e confusas. Esclareça o máximo que você puder. Não tenha problema do enunciado ser um pouco maior, porque o teu enunciado maior se torna mais fácil a compreensão da pessoa. Então, dependendo com quem você está falando, usa o linguajar dessa pessoa que você está falando, mas tenta deixar o mais claro possível para ela, porque se eu não entender o que você está perguntando, não é capaz de eu não responder, é capaz de eu responder uma parada que não tem nada a ver com o que você quer e você se prejudicar de uma forma absurda. Então, deixe claro o mais rápido possível assim, para a pessoa, realmente esclareça assim, o que você puder. E aí, determinadas pesquisas, é importante se evitar sim e não. Porque você não consegue entender o tipo de pessoa indecisa por trás dessa pesquisa. Então, sempre se fala da regra de 3. Sim, não, talvez. Sim, não, não sei. Porque a regra de 3 faz com que você sempre equalize aquilo ali para você entender que existe um meio termo. O meio termo, no final das contas, a gente vem disso aqui, tá? Meio termo para você entender o final. Porque se eu deixo sim ou não, eu deixo extremo. Eu deixo eu odeio ou eu amo, mas talvez eu só seja neutro. E aí você deixar a regra dos 3, deixar uma outra terceira opção ali para a pessoa selecionar, pode ser importante para isso. E se possível, deixa sempre um campo para a pessoa abrir o coração e dar a opinião final dela que ela quiser. Porque o que você está fazendo? Você está pegando pesquisa quantitativa e qualitativa. Então você está pegando dados quantitativos, que está mostrando as pessoas que dão sim, não, 57%, 56%. Isso vai te dar muito insight. Só que você pode pegar o que a pessoa digitou ali, escreveu ali. Você pega isso que a pessoa escreveu, você joga numa ferramenta chamada Tag Crowd. E essa ferramenta ela vai pegar tudo que essas pessoas escreveram e vai iluminar para você, deixando em destaque qual a palavra-chave que as pessoas mais digitaram nessa pesquisa. E isso, meu irmão, é o drive que você vai ter de resultado. Então, no final, quando eu pergunto se o preço é mais caro ou mais barato, a percepção de valor, talvez na resposta descritiva, a pessoa me diga que ela não enxerga o que ela ganha com isso. E talvez isso salte para você no Tag Crowd e isso seja a principal dor que você tem que resolver para aumentar a tua percepção de valor ali. Muito incrível. Acabei de aprender algumas coisinhas muito interessantes aqui, hein? Pô, então eu devolvi o valor pra vocês, né? Porque vocês me ensinaram um monte de coisa aqui, né? Vem cá, Gustavo, tu me deu uma ideia de fazer uma pauta só sobre pesquisa, cara. Essa pergunta da Patrícia aqui desbloqueou, vocês responderam. Isso é lindo. A gente pode manter a mesma mesa, inclusive. Você já faz uma parte 2. Não, olha, eu tenho certeza que tem gente infinitamente melhor e mais qualificada que eu
para falar de pesquisa, tá? A galera da própria Cantar Bob, a galera daquela ferramenta de pesquisa que é bem famosa, que muita gente utiliza, eles fazem coisa pra caramba. Ah, meu Deus. Typeform? Qual o nome? SurveyMonkey? Não. Tem o próprio SurveyMonkey, mas tem uma brasileira que geral usa, que tem pesquisas incríveis. Eu esqueci o nome dela. Opinion Box. Com certeza Opinion Box também pode trazer bastante coisa relevante. Vai vir muito pauta. bom. Vamos lá, gente. Rapaz, olha... Podemos mudar de assunto, não? Eu acho que vai ajudar pra caramba, assim, porque... Acho que a previsão de ficar até meia-noite é real. Porque as pesquisas sendo feitas dessa forma orientada, né? Dessa forma que você não vai dar chance pra fazer, pra analisar errado, ou seja, vai ser completamente iluminadora, né, no caminho ali, vai ser super importante, né? Porque não é só... É o valor que a gente traz, né? É aquilo que é o intangível. A gente começa a conseguir tocar naquilo que antes parecia muito distante. Então, Nélio, eu te convido a fazer essa pesquisa aí, cara, pra gente conseguir entender qual é a percepção de valor do Nélio Xavier. Esse episódio inteiro é um convite. Inclusive, Paty, a motivação desse podcast era esse convite. Exatamente por isso, você não tá entendendo. Era consultoria grátis que tu Quando queria, o Edu né, Nélio? fala que o Insider é um MBA, não é de brincadeira, entendeu? Porque rapaz, o que a gente aprendeu aqui nessa mesa... Vamos lá, olha só. Eu quero dar uma virada aqui na pauta. Eu ia falar, vou pra segunda. Eu ia fazer uma provocação. Eu ia fazer uma provocação agora. Vocês sabem a diferença de preço dinâmico, preço personalizado e preço diferenciado? Não, mas eu vou saber agora. Não faço ideia. Vamos descobrir. Rapidinho, antes dessa, Jorge, deixa eu fazer a última virada de bloco, que é uma pergunta para a audiência. E aí a gente só pode validar, porque a pergunta que o Gustavo fez foi legal. A gente tem um momento aqui que essa última virada... Olha, gente, eu tô brincando, tá? Eu fiz a primeira pergunta, mas vocês já tocaram nos 4 ou 5 pontos da pauta. Então a gente já fez um check em vários aqui. A gente tem um momento que é esse momento pause, que é agora para... respirar. O Jorge já deu cliffhanger, ele já deu um gancho de continuidade. A gente vai voltar pro ponto que ele provocou. Foi bom que deu uma segurada. Acho que eu vou fazer isso nos próximos episódios. Vou fazer a pergunta antes e a parada depois. Que é o seguinte, você já notou muita coisa. Certamente, a gente aqui na mesa gravando isso aqui agora, a gente tá aprendendo, tá anotando muito. E você também que tá com fone no ouvido, se você tava no metrô, se você tava no carro, você encostou o carro e começou a anotar, tenho certeza. Agora é hora de você dar a tua voz. De você vir para a mesa com a gente. Como que você vai fazer isso? Você vai responder a pergunta que vai estar aqui no Spotify. Todo episódio tem uma pergunta, é a oportunidade da gente entender quanto da tua realidade está envolvida aqui com essa pauta. E aí eu jogo agora para vocês. Que pergunta a gente pode deixar para a audiência? Qual é o seu valor percebido? Qual é o seu valor? Tem que ser essa. Tem que ser essa. Tem que ser quanto. Quer pagar quanto? Pode ser que cada casa de Bahia, né? Mas valor percebido pelo episódio, que você diz? Ou valor da pessoa? Se a pessoa já conseguiu precificar o seu valor percebido pela audiência ou pelo seu cliente, né? Entendi. É muito difícil. Você tem uma perguntar o quanto ela pagaria pelo Insider. Essa não é a primeira pergunta fácil que todo mundo vai Quanto vale esse episódio do Insider? Exato. Pra você, quanto vale esse episódio do Insider? Isso vai te drivar, né, Leão? Pra tu saber quanto tem que cobrar nas suas coisas. Isso é uma boa. Isso é uma boa. Jorge? Não, eu não sei, primeiro episódio que eu participo, então eu não sei que tipo de pergunta vocês deixam, mas uma pergunta poderia ser, do que você ouviu até agora, o que você vai aplicar amanhã no seu negócio? Boa. Essa é uma boa também. Não sei se é o tipo de pergunta que vocês costumam jogar pra galera, mas... Sim, é uma pergunta pra gerar engajamento na galera. Porque é legal, ouvi, aprendi, anotei, mas e aí? É aplicável no meu negócio? Qual parte é aplicável? E qual eu vou aplicar amanhã? Boa. Fica a sugestão. Tem que ter ação, né? Porque assim, é aquilo que o Nélio tava falando, né? A gente escuta o que eu faço. Às vezes eu tô dirigindo, eu dou um print na tela pra saber um minuto ali que eu escutei o que eu quero voltar depois, porque eu não vou poder anotar, entendeu? Então, eu deixo essa dica. E a gente realmente conseguir colocar em ação o que a gente tá escutando. Porque o conhecimento, sem a ação, ele não vai te trazer o teu resultado, né, cara? Então, a gente realmente... Então, assim, ó, por exemplo, logo vocês vão receber a pesquisa do Nélio.
tá logo saindo aí pra turma Vamos pra lá. gente conseguir. Foi Alô, desafiado aqui Spotify, alô, em rede Spotify, nacional. me dá acesso aos desafiado. ouvintes, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma 2 em 1, então. Eu fiquei com muita curiosidade de saber quanto pagaria por esse episódio. Mas a pergunta do Jorge é muito boa também. Então vamos fazer o seguinte. Você que tá agora ouvindo com a gente, ainda bem que é discursiva, que não é múltipla escolha. A pergunta dá pra escrever. Então a pergunta vai ficar assim. Primeiro, você que tá até aqui. Até quanto você pagaria por esse conteúdo? Se ele não fosse gratuito. Aí você vai colocar o número lá. X. Não vou enviesar, não. Eu já ia falar um valor aqui. Não vou enviesar. Coloca o valor lá. X. Beleza, botou o valor? Ponto. De tudo que você ouviu até aqui, que fez você criar esse valor, o que você vai levar pra tua realidade amanhã? O que é aplicável? Ficou bom? Ficou. E a Eu parte de você deixar ela com a pessoa escrever, já tira viés, que se você já múltipla escolha, você já saberia o valor máximo que você cobra. Como é que é? Não entendi. Se você deixasse múltipla escolha, ao invés de discursiva a pessoa escrever, a pessoa já tem a noção de qual o máximo que você pode cobrar. Já que você deixar para escolher. Então é melhor discursiva, né? Que aí não tem viés, ela bota o que vem na cabeça dela. Total. Boa. Agora sim, Jorge, você vai falar sobre os preços lá que você mencionou e eu já vou embutir. Calma, Jorge, porque o Jorge é um furacão aqui. Essa vez. Jorge, Patrícia, traz pergunta, já vai falar. Boa, eu já vou embutir uma. Você vai falar dos 3 tipos e esse episódio ele tá indo pro ar uma semana após a Black Friday, que é a festa do consumo, do varejo, enfim. Já embute nessa tipificação que você vai trazer essa noção de desconto, de como dar sem se prejudicar, sabe? E até relação de forma de pagamento, enfim, como você enxerga isso e a gente complementa esse ponto. Mas vai lá, pode ir. Pô, colocou numa enrascada agora, hein? Black Friday. Rapaz. Aqui, se não for pra ser assim, nem começa. Também, né? Muito bom. Bom, eu tinha comentado com vocês do preço dinâmico, já a gente conversou, né? Uber, Amazon, né? Preço dinâmico tipicamente o preço dinâmico é quando, em função de alguma variável, que pode ser a quantidade de pessoas interessadas, o preço automaticamente muda, né? Então, muda para todo mundo. Todo mundo que está ali tentando comprar aquele serviço vai ser afetado porque o preço mudou em função de uma variável. É tipicamente o que acontece com o Uber, ou o que pode acontecer Passagens numa aéreas Amazon. também, né? Então, eu ia falar, passagens aéreas, além de ter essa questão de mudar, porque é possível, né? Eles têm o preço diferenciado também. O que é o preço diferenciado? É o seguinte, e até um pouco parecido com o exemplo que o Gustavo falou sobre o negócio dele. Se eu compro uma passagem, assim, se você pensar na disposição a pagar de alguém para viajar daqui até o Rio de Janeiro, né? De São Paulo até o Rio, ou de São Paulo até Porto Alegre, vai ter gente que vai ter uma disposição a pagar baixa, por exemplo, pessoas que viajam com seus próprios recursos para turismo, e vai ter gente que é tipo um executivo de empresa que tem uma disposição a pagar mais alta porque quer resolver logo o assunto, quer comprar de hoje para amanhã. Como é que eu faço? Em qual preço que eu cobro? Né? Eu cobro no preço daqui e o executivo acaba pagando mais barato, ou eu cobro aqui em cima e o coitado do cara que está guardando dinheiro não consegue pagar, né? A companhia aérea vende nos 2 preços, né? E aí tem uma série de situações. Tem uma situação do tipo, olha, tem uma passagem classe executiva, é o mesmo avião, gente, é o mesmo percurso, é daqui até só que tem uma poltrona um pouquinho maior, tem uma situação que você paga mais caro pelo executivo. Ou também a questão é a seguinte, quanto mais cedo você comprar, mais barato você paga, né? Você tem um desconto porque você está comprando conteúdo. Então você consegue fazer os preços diferenciados, né? A pessoa pode escolher em qual patamar ela quer comprar. Se eu posso colocar a bagagem extra ou não, se eu posso reservar o meu Preço assento ou não. preço diferenciado. E o preço Dá pra fazer personalizado... um mix aí, então, né, Jorge? Dá para fazer um mix. E o preço personalizado é aquele que é só para você. Só para você. Que parece bom, hein? É mais difícil de conseguir. Quem está tentando fazer algo assim são os aplicativos de supermercado, né? Parece que dá trabalho.
você entra lá, você tem o teu perfil. Teoricamente, se você for com a sua esposa, quem está nos ouvindo, ou com seu marido no supermercado, no Pão de Açúcar, por exemplo, que é aqui de São Paulo, ou eu não sei quais do Rio de Janeiro que tem, e os dois usarem o aplicativo na mesma hora, vai aparecer oferta diferente para você e para ela. Ou para você e para ele. Por quê? Porque o teu perfil de consumo não é igual ao dele. Se você for com seu amigo, se você for com seu pai. Por quê? Porque aquelas ofertas que aparecem para você, supostamente, elas são feitas de acordo com o teu perfil de consumo. Vai aparecer coisa que você gosta. Não vai aparecer coisa que você não compra. Se aparecer, tá errado. Mas o mesmo produto com preços diferentes? O mesmo produto pode aparecer, supostamente pode aparecer com oferta diferente para o teu perfil. Não assim, o preço personalizado seria isso, mas na prática é muito difícil. Então, eu acredito que hoje não esteja acontecendo dessa maneira. Por exemplo, você vai numa farmácia, você imprime lá o teu CPF, né? Aparece o quê? Uma tripa ali com descontos. Descontos que são supostamente para você, porque é você que deu o CPF, né? Aqueles são descontos seus, né? Não são para outra pessoa, você deu o seu CPF. Aqui acontece muito na farmácia, né? Você entra na farmácia, digita teu telefone ali, que é teu cadastro, sai um monte de desconto. E aí, quase sempre faz total sentido com o meu histórico de compras, por exemplo, né? Então... E aí, aquele desconto é para... Claro que não é só para você, né? É possível que exista um algoritmo que junte várias pessoas com perfil semelhante e coloque aquele mesmo pacote de ofertas, né? Mas o preço personalizado, que é o mundo ideal, né, da precificação, é quando cada pessoa recebe o preço. É bem difícil, né? Mas existe um caminho para isso, de personalizar não por pessoa, mas por grupos de pessoas de acordo com o seu perfil, né? Então, são variáveis que, com a tecnologia, é possível de se implementar no mundo de bens de consumo e tudo mais. Dizem, né? Você mesmo falou, Edu, que quando você entra com um IP diferente, aparece um preço diferente, né? Aquilo nada mais é do que a Amazon tentando personalizar o preço para uma pessoa que ela sabe qual é o perfil versus alguém que ela não sabe. Então, e aí, quanto mais personalizado, melhor você pode pagar, você pode trazer valor para o teu negócio, porque você consegue fazer o preço que cada pessoa está disposta a pagar. Então, essa era... alguns são conceitos que é mais difícil de encontrar na prática, né? Mas tem caminhos... Olha só, eu quero juntar essa é toda a explicação que o Jorge está nos passando aqui com a pergunta do Nélio em relação aos descontos, contando uma experiência que eu vivi recentemente. Eu fui na loja física da Amazon, que tem aqui em Los Angeles, na Califórnia. Muito bacana. E, né, cheguei ali, enfim, comecei a fazer algumas perguntas que foi até engraçado, porque o atendente me deu o cartãozinho do... Olha, conversa lá com o relacionamento da Amazon, porque eu não posso te responder essas tuas perguntas, né? Porque eu comecei a perguntar para ele assim, primeira coisa, eu falei, olha... Por que no mundo onde todo mundo está indo para a experiência digital, a Amazon está fazendo o inverso, né? Então, queria ouvir deles, né? Não só eu ficar pensando em relação a isso. Mas, enfim, eu comecei a observar e a entender alguns dos motivos, né? E como que funciona essa loja da Amazon? Ela é a primeira loja física deles aqui. Você... 100%, em 100% da loja a tua experiência é digital, então tem digital no sentido de você pesquisar preços, pesquisar as informações, definir o tamanho que você quer comprar e tudo mais, mas a exposição das roupas ela é toda física, né? Então você entra na loja, você vê um monte de roupas, bolsas, sapatos, enfim, muito das coisas que vendem hoje na Amazon, né, lá expostos, de A a Z. Exatamente. E aí você usa o próprio aplicativo, é um aplicativo normal da Amazon, mas aí no modo Store, né, no modo loja, e você começa a pesquisar. E aí o que eu achei super interessante é que, por exemplo, você economiza espaço físico. Então, já reduz de alguma forma o teu custo. Por quê? Porque você não precisa expor tamanho PMG, GG e tudo mais. Você vai expor uma única peça e com aquela única peça, a pessoa vai ver e vai colocar no aplicativo e a partir do momento que ela escolher ou finalizar o processo de escolha, eles separam no estoque e colocam dentro de uma cabine para você poder provar essa roupa. Mas o que eu achei mais incrível foi o seguinte,
eu escolhi lá algumas peças e tudo mais. Inclusive, essa blusa é de lá, estou coincidentemente usando. Olha só. E essa blusa, eu não tinha escolhido ela. Ela veio por conta das escolhas que eu fiz como uma sugestão deles. Então, isso que o Jorge está trazendo, né? De todas, a gente tem várias experiências em relação a preço ali. Uma, a variação eles podem fazer a hora que eles quiserem, porque o acesso é pelo seu celular, então se eles quiserem mudar, tá todo mundo querendo a peça X, vai aumentar provavelmente, né? Mas enfim, nesse caso ali, eu achei interessante porque pelo perfil das minhas escolhas, eles mandaram algumas opções. E foi engraçado que eu saí da loja com 3 peças, e 2 delas eram coisas que eles tinham me proposto e que eu não tinha nem visto na loja, sabe? Então, eu achei muito bacana. E 2 dessas peças, quando vieram, elas vieram com desconto. Então, assim, eu comprei uma calça, por exemplo. Era uma calça da Calvin Klein, super bonita e tal, eu tava com 50% de desconto. Aí eu olhei e falei, bem, vou provar, né? Não tem, já tô aqui mesmo, vamos viver essa experiência e tal. E ficou super boa e eu decidi comprar. E eu tava com uma amiga minha, ela adorou a calça, ela foi lá numa outra cabine e pediu a mesma calça. Cara, a calça chegou pra ela com outro preço. A calça do tamanho dela não tava na mesma promoção. Então, assim, eu imagino que já estava em promoção, e aí eles falaram, vamos levar ali uns produtinhos com desconto. Parece personalizado, exatamente. mas Parece. era o tamanho. Às vezes a variável... Exato, Às vezes nesse a variável caso... utilizada foi o estoque, né? Também, entendeu? Às vezes já estava em promoção. Então, assim, quem não gosta de comprar na promoção, né? Com desconto? Então, a hora que veio a peça, além de ficar boa, ela ainda estava com 50% de desconto. Falei, não vou nem pensar, né? Então, e além de tudo, você ainda tem a opção de devolver depois de 30 dias. Tem todas aquelas coisas boas que a Amazon proporciona. Então, assim, é isso que a gente está conversando na prática, né? Muito legal esse você conhecer o seu cliente, né? É uma experiência, assim, incrível. Eu fiquei encantada. Eu estive numa Amazon... da Amazon purinho, meu irmão. Você é o quê? Eu sou beat da Amazon. Eu não posso falar palavrão. Aí eu tô falando inglês, senão né, fica puto que tem que botar explícito. Não pode, aí já eu botei, tem uns 10 episódios explícitos aqui no Spotify. Eu sou beat da Amazon purinho. Eu tenho o Kindle, eu tenho as Alexa, tudo diferente. O meu fone que eu uso é o Amazon Echo Buds. Opa! Eu tô fudido mesmo. Eu tive a experiência de conhecer... Eu também tive a experiência de conhecer uma Amazon loja física. Antes da pandemia, em janeiro de 2020, eu estive em Nova York para a NRF, que é uma feira global de varejo, né? Que acontece lá. E eu fui conhecer a Amazon 4-Star, que é uma loja também física da Amazon, onde eles só expõem os produtos que são ranqueados com 4 estrelas ou mais no ambiente. Mas enfim, lá não tive nenhuma experiência de preço personalizado, não. Mas realmente é estranho ir numa Amazon física, né? Mas eu fui lá e fiz compras e ainda ganhei, olha só a recorrência, né? Na hora que eu fiz as compras lá, eu ganhei 3 meses de Audible, daquela plataforma deles de livros, audiolivros, de audiobooks, né? Ganhei os 3, sou até hoje assinante. Sou até hoje assinante. Tá vendo? Eles conseguiram... Olha o LTV. LTV total, cara. Esse ponto que você falou é muito bom, Jorge, porque eu falei isso num outro episódio, mas eu vou reforçar nesse, sobre a minha perspectiva do ponto de vista de marketing em relação a cupom, desconto e assim por diante. Eu acho que o tema desconto, ele é uma convergência dos 3 pontos que você está falando aqui. Tem marketing, tem financeiro e tem o pricing, né? Então, são as 3 coisas que você tem que casar para conseguir fazer o desconto fazer sentido. Porque desconto, o que é na prática? É você abrir mão da tua margem, ou parte dela, para você conseguir algum objetivo. Qual é esse objetivo, né? Esse é o ponto. Dar desconto por dar desconto faz 0 sentido, porque você está abrindo mão do quanto você ganha. Simples assim. Então, se você vai dar desconto, você tem que ter um objetivo claro. Qual é o objetivo com esse desconto? É aumentar a minha base de clientes? É conseguir fazer aquele cliente que está adormecido voltar a comprar de mim? Qual é o meu objetivo? Hoje mesmo eu entrei no site fui ver um domínio que eu tenho na GoDaddy, né? Que é o GoDaddy, patrocina nós. Mas eu fui no domínio lá do GoDaddy, né? Fui ver. E aí vi que mês que vem vai renovar o domínio. E aí, beleza, saí.
5 minutos depois chegou um e-mail, 25% de desconto para você renovar o teu negócio agora. Ou seja, eles estão abrindo mão de 25% do valor da renovação só porque eu entrei no carrinho e saí. Ou seja, eles estão querendo antecipar só um mês. Se eu esperar um mês, eu vou ter que pagar o valor do mesmo jeito, né? Só que para eles não esperarem um mês, eles estão abrindo mão de 25% do valor da renovação para eu fazer a compra. Então olha que interessante. Qual o objetivo deles aqui? É ampliar a base de clientes? Não, porque eu já sou cliente. Qual o objetivo deles? É antecipar o caixa. Ou seja, fazer eu gastar esse dinheiro antes do prazo que eles têm. Porque quanto mais o cara antecipa o caixa, mais saudável financeiramente a empresa tá, né? Então tem muita empresa, especialmente empresa B2B, empresa grande, né? Que faz isso. Mas tem mais um ponto aí, né? Que é o custo da aquisição do cliente. O custo deles já é 0 com você, né? Então, só que você pode assinar o teu site com outras operadoras, né? Não sei se é exatamente esse o nome, mas... Então, para eles, é mais vantagem eles te darem 25% de desconto e manter você com eles do que você ir para o concorrente e não ter mais nem o 75%, entendeu? Então, e isso é um ponto muito importante aqui. Quando a gente fala de desconto, a gente tem que pensar em 3 variáveis, que é o custo, o preço, vamos começar pelo preço, né? Que ele pode aumentar ou diminuir, o custo vai aumentar ou diminuir, e o teu lucro. A partir do momento que você mexe em um deles, ele vai impactar em algum outro. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Meu preço, se eu dou um desconto e eu mantenho o meu custo, o meu lucro é menor. Certo? 9% menor na média. Olha só, temos aqui... Dependendo das suas finanças, né? Assim como se você aumentar 1% o preço, você multiplica, aumenta 9% o lucro. Se você dá desconto, 1% de desconto, você come 10% do teu lucro. Olha só, né? Então, agora, se você diminui o teu preço e conseguir... E aí vamos trazer o exemplo do Edu. Diminui o 25% o preço. Agora o cara tem custo 0 praticamente com variável ali, né? Custo 0 com o Edu de aquisição dele. Pô, o lucro dele vai ser 75% do valor total, do que ao invés do 0 que ele teria, entendeu? Mas o ponto é, se eu baixar o meu preço, mantendo o meu custo, a chance... e tem que existir um porquê muito grande para você fazer isso, que aí puxa, eu quero trazer o cara para ter uma experiência, eu quero mostrar valor, eu quero dar oportunidade, ou simplesmente você percebeu que teu preço está fora de mercado. As pessoas não percebem o teu valor para pagar aquele preço que você está cobrando. Mas enfim, o ponto tem preço, tem custo e tem lucro. Se você mexer, né, quiser diminuir o teu custo e manter o teu preço, vai aumentar o teu lucro. Então, assim, é pensar no que você quer mexer e qual que é o impacto, em qual dessas 3 frentes ele vai ter. Né? E depende muito do segmento, né? Serviços recorrentes, né? Software as a service, é um pouco diferente. É como você falou, né? Tem o LTV, tem o churn, tem o custo de aquisição, como é que eu recupero? Então, assim como lá no produto você tem que dominar o seu custo, aqui você tem que dominar os seus economics. Você tem que dominar como é que você faz dinheiro e qual o impacto de cada uma dessas variáveis e qual é o custo para você de perder o cliente se ele não renovar. E tudo isso, se você conhecer muito bem isso, você pode chegar à conclusão que um 25% de desconto faz sentido, antecipa a caixa e tal. No mundo de bens de consumo, de supermercado, que a Black Friday vai ser muito afetada por isso, é o que eu falei. Se você, dependendo da sua categoria, se você der 1%, desculpa, a Black Friday foi muito afetada por isso, se você reduzir 9% do seu lucro. E aí, esse negócio de dar desconto, até eu vi que estava na pauta, né? Muitas vezes eu já trabalhei num segmento onde tinha um vendedor que tem que bater para bater a meta do mês, às vezes o cliente que está na ponta, que pode ser um supermercado, uma rede de farmácia, fala, se você me der 10% de desconto, eu compro 30% a mais. Aí o cara fala, beleza, 30% a mais, vou bater minha meta. Se você fizer a conta na ponta do lápis, esse 30% a mais, dependendo da equação de margem de contribuição, não paga a conta. Você perdeu dinheiro. Né? Você vendeu
mas você fez Se o menos custo lucro. aumenta com mais entrega, né? Tipo, o cara não vai ter lucro nenhum. Aí vai, assim, e além disso, você faz com que o teu produto seja vendido mais barato. Se esse cara repassar para a ponta mais barato, vai gerar um conflito com os clientes que pagaram o preço certo, e você pode gerar um grande conflito, que aí aquele cliente que comprou pelo preço certo vai falar, olha, eu quero desconto também, porque o outro está vendendo. Isso gera uma bola de neve. Então é muito complicado, tem que ser muito bem estruturado. Vou levantar uma né? bola aqui do porquê que as pessoas, muitas vezes, elas fixam na caixa delas e elas não pensam fora mesmo, assim. O CAC, o Edu, tá tão acostumado quanto eu e vocês, que a galera olha muito isso. E tem gente que só fala que a métrica importante do negócio é o CAC, é o CAC, é o CAC. E a única estratégia que a pessoa faz é melhorar a página, melhorar a campanha. Melhorar a página, melhorar a campanha. Melhora a página, melhora a campanha. Não faz mais porra nenhuma. Quando não tenta fazer uma coisa diferente ali, se você sabe qual o custo de aquisição do seu consumidor, você sabe o que você pode fazer de forma diferente com aquele mesmo custo. Eu vou trazer 2 exemplos aqui, 3 exemplos aqui, tá? Uma ferramenta, eu não vou lembrar o nome agora, ela entendia que o custo de aquisição dela era de $30. E o que ela fazia era, você vai se cadastrar na minha ferramenta, e a minha ferramenta é freemium. Ela é free por 30 dias, mas você precisa se cadastrar para botar o cartão. E a partir do 31º dia, eu te cobro. Mas, quando você ficar aqui comigo por pelo menos 5 dias, eu te dou $30. E transferia para conta da pessoa. $30 para conta da pessoa. Eu estou na ferramenta até hoje, tá? Só para dar um exemplo aqui. É que eu não vou falar o nome da ferramenta aqui. Mas eu estou na ferramenta até hoje porque eu sei que a ferramenta é boa. Eu tenho valor. E eu corri atrás para usar durante 5 dias a ferramenta, porque tinha que usar, só que aqueles 5 dias era o que a ferramenta entendeu, como o estágio de adoção dela, eu não dei churn, eu ganhei, eu entendi o valor, eu tive a percepção de valor do negócio e eu utilizo a ferramenta até hoje na empresa. E ela sabia qual era o CAC dela, qual a diferença que ela fez, ela me depositou esse dinheiro. Só que eu corri atrás de tudo que tinha que ser feito para ganhar esse dinheiro na época lá que eu era analista. Hoje, aqui na Métricas Boas, a gente utiliza para mais 40 clientes aqui a ferramenta. Então, ela pegou o custo de aquisição dela e fez uma ação diferente, que era depositar na minha grana. O segundo exemplo, a gente trabalhou aqui com uma marca que ela não tinha loja física em alguns locais. E aí, o que a gente fez aqui? A gente sabia qual era o custo de aquisição dela. Em alguns locais aqui, o custo de aquisição da loja física. O que a gente fez então foi pegar uma base de pessoas e disparar um e-mail para justamente onde não tinha loja física e falando que a pessoa tinha X reais de desconto na loja online. O custo de aquisição dela era tanto. A única coisa que a gente fez foi transformar isso em desconto. E falar para você aí do Rio Grande do Sul, olha só, você pode ter tanto. E como é para base interna, você não tem um custo de mídia, por exemplo. E o terceiro exemplo, própria Métricas Boas aqui. Quando a gente vai a eventos, a feiras e tal, com stand, eu sei qual é o meu custo de aquisição. Só que eu tenho um item que as pessoas se amarram, que é uma camisa nossa escrito menos AX mais dados. Então o que eu faço quando eu vou para lá? Se você fechar agora a assinatura, você leva a camisa. E aí a pessoa assina na hora a plataforma comigo e leva a camisa com ela. Quando essa camisa saiu de custo para mim, R$30, mas eu sei que mais ou menos é o meu custo de aquisição do consumidor, dependendo do tipo de produto. Onde eu vou ganhar mais? Às vezes eu posso até dar uma elasticidade em cima desse custo. Se eu sei que custa R$20, eu posso falar, beleza, essa primeira ação aqui eu vou fazer valer 50. Só que eu tenho estratégia por trás, onde eu vou reter e fazer ali vários upgrades nos serviços ou nos valores e nos produtos para essa pessoa que no lifetime value, o valor da vida útil dela, ela vai crescendo o valor que ela investe comigo e esse crescimento faz com que aquele valor que eu investi para trazer ela seja muito baixo. Mas o ponto final é que essas métricas são importantes, mas as pessoas precisam entender que existem outras formas de você utilizar uma ação dessa métrica, transformar essa métrica em ação. E as pessoas na hora só olham para como é que eu melhoro a minha landing page, como é que eu melhoro a minha campanha, como eu melhoro a minha landing page, minha campanha, minha landing page, minha campanha. E não faz mais porra nenhuma com isso. Sei que você pode sair um pouquinho da casinha para tentar fazer. Pelo amor de Deus, gente. Vamos pensar aí, quando... eu nunca fui, mas todo mundo tem relatos de quando você vai em Orlando, você entra no outlet, você ganha um carnê de descontos nos outlets dos Estados Unidos. Aquilo ali é por quê? Porque ele sabe qual é o custo de aquisição dele e quanto melhor for a porcentagem de desconto, mais brasileiro vai correr naquela loja, né? E você sabe que agora eles estão vendendo esse carnê agora? É isso que eu Paga falo, 10 cara. doletas. Ninguém dá, não. Melhor Isso ainda. daí é pago. Melhor ainda. Porque ele descobriu... O que ele descobriu, Jorge? O valor que tem esse cupom. Mas o teu Você exemplo... vai e você paga lá. É isso O teu mesmo. exemplo é bem legal, porque é interessante, né? O que interessa, na verdade, nos economics, né, nas finanças de um negócio como esse de recorrência, é o LTV sobre CAC, né?
LTV dividido por CAC tem que ser muito grande. Quer dizer, muito grande. Tem que ser. Tem indicadores que você pode comparar o teu negócio contra outros, né? Então, o CAC é um investimento, né? E se você, ao invés de investir num tráfego pago, você investe em fazer uma campanha como essa, é um investimento igual, que vai dar um LTV igual, então você não tem como... Não tem por que não fazer, é só você abrir o seu leque para alternativas de como utilizar esse CAC, né? Eu tenho uma ação que eu vou fazer no que vem, Jorge. Todo mundo fala que eu sou maluco, que eu estou investindo no meu próprio dinheiro essa ação. Sabe que ação que eu estou fazendo? Eu vou imprimir cupom de desconto no Métricas House Prime e eu vou contratar uma pessoa para ir para frente das universidades. IBMEC, Estácio, BMR, FGV. Ali tá o meu público, cara. E eu vou mandar assim, ó, toma aqui, você tem 30 dias para usar a plataforma e ainda vai ganhar X reais. Porra, tá maluco, você é meu público pra cacete. Ah, mas tu vai panfletar, tu é digital. Pô, que é a coisa mais barata. É o canal que você escolheu para trazer as pessoas pro digital, pô. E tá ali imprimindo na cabeça das pessoas aí, o negócio. Tá maluco? O que o McDonald's faz? Tá doido? Posso falar dois temas sobre desconto ainda? Dá tempo? Pode ser. Olha, eu só queria... eu não sei como é que tá a agenda de vocês, mas assim, eu vou absorvendo aqui. Mas eu só quero embutir mais uma coisa para você de novo. Ô, Jorge, você falou lá atrás, quando você mencionou aqueles 3 círculos, olhar para o custo, olhar para o mercado, olhar para o valor percebido. Olha, tem um 4º círculo que eu entrego depois. Você ainda não entregou. Será que vai ser hoje? Ou vai ser na parte 2? Deixa no gancho aí pro próximo o próximo episódio. House of Dragons, House of Pricing. Eu vou aproveitar para dar essa pincelada falando de desconto também. Tá? 2 assuntos sobre desconto. Um deles tem a ver com a Black Friday e outro tem a ver com o dia a dia. Quem já foi comprar algum medicamento em alguma farmácia no Brasil, não sei como é que é nos Estados Unidos, e você dá lá a receita, ou às vezes nem é com receita, e a pessoa fala: você tem convênio? Você está cadastrado no programa do laboratório? Você tem cartão de tal marca de banco? Por quê? Porque ela quer te descobrir qual é o preço mais barato. Ela quer te vender mais barato. Ela quer te dar o desconto. Se você não perguntasse nada, você pagaria, porque, via de regra, no medicamento, não é o willingness to pay, né? É o willingness to cure. Você quer curar seu problema. Mas a pessoa começa a te dar o desconto. Você tem esse, tem aquele. Deixa eu ver qual é o mais barato. Até não faz muito sentido se você pensar, né? Porque, teoricamente, a farmácia está dando desconto a troco de nada, né? Na verdade, o que tem por trás é aquele 4º elemento que eu falei para vocês, né? Para você levar um produto para a farmácia, via de regra, os laboratórios farmacêuticos que produzem medicamentos não vão direto. Existe um negócio chamado canal de distribuição. Existe um distribuidor no meio do caminho. Existe um atacadista no meio do caminho. Em alguns casos, grandes redes com grandes laboratórios, até existe a tratativa direta. Né? E aí, esse canal de distribuição, ele acaba influenciando na precificação, porque ele exerce um papel, e esse papel que ele exerce tem que ser remunerado, né? O distribuidor tem que ganhar uma margem para fazer isso. O distribuidor tem que ganhar uma margem para... Né? E, às vezes, o distribuidor vende para um varejista, e o varejista também coloca a margem dele. Então, o canal de distribuição precisa ser bem remunerado para conseguir executar o preço na ponta conforme você desenhou. Então, o 4º elemento, pessoal, é o canal de distribuição. Assim como o consumidor tem que perceber que aquele preço está alinhado com o valor que ele percebe, o canal de distribuição tem que ver valor em transacionar o seu produto. E se ele não vê valor, ele vai dar preferência para o outro. Né? Claro que grandes marcas, que têm grandes balanços de poder com relação ao canal, acabam conseguindo um equilíbrio. Mas muitas vezes um pequeno produtor, se quiser vender no Walmart nos Estados Unidos, vai ter que pagar uma grande quantidade de cashback, ou sei lá o nome que vai se dar. Isso se relaciona com o tráfego também, né? Exatamente. Tem uma correlação bem interessante. Então, o canal também tem que ser levado em consideração quando você desenha a sua estratégia. Você tem que garantir que você consegue vender para o seu canal num preço, que o seu canal consiga revender para o varejo,
e o varejo consiga revender para o consumidor final, e tudo isso, todo mundo, né? Aí vamos falar do valor construído, né? O valor que o consumidor paga comparado com o custo que tem aqui na sua fábrica é o valor criado. Esse valor vai ser dividido, né? Uma parte fica com o canal de distribuição, uma parte fica com o varejo, uma parte fica com você. No Brasil, uma parte grande fica com o governo também. Então, esse dinheiro todo aí acaba sendo dividido aqui. A gente chama de... E que parte, hein? A gente chama isso de profit pool, o profit split, como você divide o lucro da cadeia entre os players. Então, se você depende de canal de distribuição, você tem que considerar que o teu canal tem que ter um papel que é remunerado por isso, para ele poder exercer esse papel e você chegar lá tão forte quanto ou mais forte que o seu concorrente, né? E falando em com relação desconto... que a gente pode fazer isso com... Perdão, desculpa. Eu só ia adicionar que o Né levantou o lance do tráfego, é porque a correlação que a gente pode fazer isso com o digital, por exemplo, fazendo uma associação do canal de distribuição, é que, por exemplo, o canal que você vai usar para a tua precificação, ela pode influenciar também no preço final, né? Porque, por exemplo, tem muita empresa que depende de tráfego para poder vender um produto digital, por exemplo. Mas quem tem uma base maior de clientes não depende de tráfego para poder vender. Ele vende para a própria base dele, né? Ou tem um canal muito forte de indicação, ou algum outro canal, ou e-mail marketing, ou algum outro canal de venda digital que não depende necessariamente de tráfego. Um shopping center é como se fosse um Instagram, né? Você paga para estar lá porque tem tráfego. O Fabrício tem um case maravilhoso dele, inclusive da Fowler, que ele já contou em alguns episódios aqui do Insider, que ele falou que ele pegou uma loja no Madureira Shopping, e ele pegou um local onde venderam para ele que tinha tanto de tráfego por dia, só que depois ele descobriu que estava errado. Olha só, eu não sei o episódio, mas eu ouço o Insider e gravo tudo, eu também né? não sei o episódio, não. Aí eu não vou lembrar o episódio que ele contou essa história, né? Eu vou fechar. Vai lá, Jorge. Você vai falar que o que o Jorge falou até agora? Você pode recortar isso, Guga, e comprovar. Ó, por isso que eu vou para a porta da faculdade. Eu tô cortando o distribuição. Eu tô indo direto lá nos alunos. Mas vai lá, Jorge. Não, existem até uma... Assim, no futuro, muitos intermediários vão acabar, porque o valor que eles agregam é pouco. Não é o caso de um grande distribuidor que faz um produto chegar em pequenas farmácias do Brasil inteiro. Mas pode ser que em alguns intermediários, que você falou de desintermediação, vão acabar saindo, porque eles não agregam nada, eles só são corretagens, né? Mas eu ia falar que quem paga o desconto da farmácia é o canal, né? Muitas vezes a próprio fabricante está dando aquele desconto para incentivar a pessoa a comprar através do seu cadastro no laboratório, porque assim o fabricante tem acesso a você, né? Ao seu cadastro, aos seus dados, né? Muitas vezes o banco lá dá um desconto e negocia, é o meio de pagamento, negocia um desconto para que seja usado o seu cartão. Então, toda essa teia também ajuda a bancar esses descontos que você vê numa farmácia, por exemplo, né? Agora, na Black Friday, que acabou de acontecer, né? É um pouco diferente, né? Aí tem que tomar muito cuidado, né? Existem categorias que dão descontos de 50% numa Black Friday. Cara, dependendo da categoria, eu vou ficar o ano inteiro sem comprar e só vou comprar na Black Friday. Na Black Friday. Porque é muito barato, né? Tem categorias, assim, que eu estou fazendo um projeto agora, eu não posso citar a categoria, senão vai ficar escancarado e não é muito legal. Mas tem categorias que o consumidor compra 4 vezes ao ano. E tem 11 promoções. Eu vou dar um exemplo, que é eletrodomésticos. Tem 11 promoções. Só completando. Aí tem 11 promoções por ano. O consumidor vai pulando de promoção em promoção. Ele nunca compra quando o desconto é 0, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de você escolher qual é o tamanho do desconto que você vai dar num evento anual como esse, porque o teu orçamento tem que estar construindo sabendo, tem categorias que 50% da venda acontece na semana da Black Friday. Você imagina, uma semana vende 50% de todas as unidades que um determinado produto vende no ano. Então, assim, por um lado é a salvação da lavoura, daquela categoria, por outro, você tem que fazer o seu orçamento como se o teu preço base fosse aquele, né? Porque não existe o preço cheio, praticamente. Então, tem ciência e arte também em dar desconto, sobretudo num evento tão agressivo, em profundidade de desconto, como é uma Black Friday. Né? Como é a Black Friday.
Olha, eu só acredito que você e Paty tem que ter um podcast só sobre isso. Vocês dois. O quê, meu amigo? Eu já quero me comprometer antes de botar um ponto final com vocês numa próxima mesa de pesquisa aqui, porque ficou aberto, a gente falou muito de pesquisa, eu acredito que é um gancho de continuidade. Eu falei que ia até meia-noite, mas já tem 2 horas de podcast gravado. Para quem já está aqui, eu tenho certeza que absorveu muita coisa. Ficamos em débito com uma parte 2 sobre esse episódio de precificação. Eu quero agradecer demais agora para botar um ponto final na nossa pauta. Obrigado, Paty, obrigado. Já ficou de noite aí no Vale do Silício, né? Tá quase, 5 da tarde, 5 horas já. Eu quero agradecer, Paty, Jorge, obrigado pela entrega de vocês, foi fantástico, foi fenomenal. Eu vou ouvir esse episódio mais 5 vezes para poder ajustar as minhas coisas de precificação aqui. Guga, Du, obrigado, gente. Momento Insiderflix, pra gente terminar esse episódio, ouviu, tua cabeça explodiu com esse tanto de conteúdo, eu tenho certeza que explodiu. Eu vou te dar agora mais 3 episódios do Insider que tem tudo a ver com esse e que você pode maratonar, fazer um Insiderflix a partir de agora. Primeiro deles, 242, tá recente, foi nessa temporada agora, episódio sobre influência digital convertida em negócio. A gente também lá na parte final do podcast desse episódio, a gente falou sobre como cobrar por publi, por publicidade, num contexto muito mais de influenciadores. Então, tem sincronia com essa pauta. Episódio 229, também nessa 4ª temporada, que foi um playbook sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, em que a gente acabou falando muito sobre o contexto de organizar a vida financeira, de ter noção do que é dinheiro, de tudo que envolve uma vida financeira equilibrada. O Edu, inclusive, citou aqui durante a pauta esse episódio. E lá na primeira temporada nós temos o 4.0 by Faixa 07. Sim, é um nome grande, né? 4.0 by Faixa foi uma série em parceria com a Faixa que a gente fez. Esse foi o 7º, último episódio sobre trade marketing. A formação aqui do Jorge Papageorgios, ele comentou aqui no início, eu mencionei até a Simone Terra. Esse episódio é com a Simone Terra, foi um episódio só sobre trade marketing, para quem se interessa sobre esse assunto. Temos um feito lá na primeira temporada. Afinal, o que não tem feito no Insider, né? 248 episódios tem Insider sobre tudo. E vamos aos créditos do programa de hoje, episódio 248, produção e roteiro de Nélio Xavier, edição de áudio Gabriel Matos, capa feita por ele, Maicon Moura, marketing social Bruno Mello, Elizabeth Gradida e apresentação nas vozes de Nélio Xavier, Edu Costa e Gustavo Esteves.